Pessoal poder chegando, né? Então, boa noite. Essa primeira reunião oficial do Conselho, né? Depois de muito tempo aí de tentativa de estruturar ele. Então, muito obrigado por vocês terem disponibilizado esses participantes, né? Do Conselho e também que estarem hoje aqui nessa primeira reunião. Acho que muitos de vocês, quase praticamente todos, eu não lembro muito do colega atrás, né? Mas todos participaram das oficinas da audiência pública, né? Então já sabe um pouco qual que é a metodologia que a gente vai encaminhar, mas só reforçando que o papel de vocês aqui dentro dessa trajetória é central. Então, deixar muito claro que o papel da OSC aqui não é necessariamente definir conteúdo que nós falamos, mas é de ajudar a estruturar a proposta e trazer para vocês fazer a deliberação, tentar esclarecer o melhor possível, né, as decisões que o Conselho vai tomar antes de caminhar, né, o plano diretor, né, uma versão consolidada para a Câmara de Vereadores. Então, dois vereadores hoje, né, participantes, é muito importante para também fazer, lastrear, né, esse processo depois de entrada da Câmara e poder acompanhar, né, a seriedade do trabalho. E a reunião de hoje a gente fez, a gente sabe que não é uma data muito propícia, 20 de dezembro, uma quarta-feira. A gente sabe que é uma dificuldade fazer reunião, a gente fez questão de tentar marcar essa conversa com vocês para não ficar muito tempo entre as atividades que a gente tinha feito em outubro das oficinas, provavelmente a retomada que vai ter em fevereiro daí, já da discussão do conteúdo do plano. Então é importante para a gente já colocar um grupo de gestor funcionando, né? Então a reunião de hoje tem um pouco esse papel. Só dar uma relembrada no processo, a gente aprovar o regimento, né, de funcionamento do Conselho. É algo importante porque são a regra do jogo, né, como é que vai funcionar, são vários aspectos de composição, né, da presidência do Conselho, das votações, então, tudo isso tem ali quórum mínimo, né, então tem coisas que são importantes que até agora a gente fez, por enquanto, até nenhuma convocatória de saída, um convite para a governadora, junto com a gente disponibilizou para vocês a proposta desse regimento. Esse é o segundo objetivo da reunião, né, apresentar e aprovar o regimento. É um regimento simples, a gente tem utilizado basicamente o mesmo regimento em quase todos os conselhos e gestores, funciona bem, né, não tem que ficar criando super burocrático o regimento, tem coisas que funcionam mais a funcionamento. E da parte final da reunião, a gente ia mostrar um pouco do resultado que veio já da leitura comunitária, né, de contribuições que a gente conseguiu colher nas oficinas que a gente fez, discussão da comunidade, e também o questionário que foi aplicado. Então, já um pouquinho do que veio dessa leitura comunitária, a gente está nesse momento agora fechando a leitura técnica, né, para poder fazer uma apresentação para vocês completa da leitura da cidade comunitária no começo do ano que vem, para depois poder fazer audiência pública sobre o diagnóstico, para depois começar a discussão do conteúdo do plano. Aqui a gente ainda está discutindo problemas de qualidade, a gente vai ter basicamente de fevereiro até final de junho, né, são fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses do ano que vem, para basicamente discutir só o conteúdo do plano. Então essa é um pouco a ideia de hoje, e vocês fiquem bem tranquilos para colocarem as dúvidas, alguma discussão e tal. É importante que vocês se instrumentalizem aí desse processo todo e que a gente possa fazer para vocês que a gente tem feito em alguns municípios, que tem uma relação bastante horizontal, discussão de confiança também, né? Vocês devem ter que construir ao longo do processo, e a gente possa até ir trazendo questões de formação, de capacitação, de debates ao longo também das reuniões, para que o Conselho saia afinado, né? Porque talvez uma das grandes heranças do processo que a gente vai deixar é mais só o plano aprovado. A gente tem um Conselho que funciona. Porque, no final das contas, é esse Conselho, junto com o Câmara de Vereadores, vai ser responsável por fazer a gestão do plano. A gente sabe que o plano diretor às vezes pode ter sido tecnicamente bom, né, passar pela Câmara de Vereadores, mas ele é muito descaracterizado, desconfigurado no dia a dia, né, da aplicação. Tem o Conselho atuante, vigilante, né, que acompanha o processo, que entende o plano diretor e que defenda ele. Para a gente é uma das etapas bastante importantes dessa construção. Tá? Então, a gente tem isso coloca à disposição não só nas reuniões, mas a qualquer momento do Conselho, achar importante fazer uma conversa, um debate, uma discussão sobre algum tema, também que a gente poder estar marcando a agenda dessa discussão. Certo? Eu acho que me apresentei, alguns já conhecem, sou Samuel, sou professor do Departamento de Arquitetura da UFSC, coordenador do Laboratório do Aviso, a gente trabalha com diretores já há algum tempo, atualmente está trabalhando com 5 planos diretores diferentes, aí dedicados também a Engenharia, São Pedro do Alcântara, Antônio Carlos e Rio Sul. A gente está mais ou menos no mesmo momento aqui, que é a etapa de São Pedro do Alcântara, que é fechamento técnico.
Em Biguaçu e Antônio Carlos, a gente já apresentou a versão preliminar agora em dezembro, está fazendo a discussão da versão preliminar. E a GENIM, na semana passada, a gente aprovou no Conselho já a versão consolidada da Câmara. Aprovaram, bem tranquilo, aprovado na unidade. Espero que a gente consiga construir aqui também um pouco dessa trajetória. Sabe que tem conflito na cidade, não é nada necessariamente fácil de debater, mas se a gente for norteado um pouco por conhecimento técnico, uma discussão um pouco equilibrada, e de possibilidade de negociação sobre determinados pontos de vista, a gente consegue chegar talvez um determinado ponto de negociação. É um pouco essa expectativa que a gente tem. Pode ser assim, posso apresentar então aqui a ideia um pouquinho do processo, do regimento e depois o resultado da comunidade. Então, programação, que eu comentei agora com vocês, só lembrando, então, a etapa já tem plano diretor, 2008, então não é um novo. A gente não está elaborando o plano diretor, está fazendo a revisão do plano diretor, mas que, no nossa característica aqui, é um plano diretor que vai ter, basicamente, uma alteração do substitutivo global. Vai ser um plano diretor novo, mas a gente denomina oficialmente como processo de revisão do plano, que já existe um desde 2008, e o princípio da cidade deveria ter sido revisto em 2018. A gente está 5 anos atrasado aí a cada 10 anos que tem que ser revisto. Então, muito importante isso até para o nosso plano diretor, porque desse que está discutindo agora, não é uma bala de prata, tem que decidir agora é permanente. O permanente dos próximos 10 anos, vai ter ajuste na Câmara, que um outro ajuste é necessário para apresentar uma comunidade, mas ele tem que dar de acordo com esses próximos 10 anos. A gente quer projetar um crescimento muito maior, a gente quer segurar demais, o plano diretor ele é um instrumento que ele vai acompanhar a dinâmica da cidade. Então, não pode ser frouxo demais e apertado demais. Geralmente trabalha. Aqui um pouco do que o plano diretor trabalha, vocês não necessariamente entrar em detalhe, mas tanto a parte de participação social, qual vai ser o papel do conselho, quais são as discussões que lá no plano diretor foi implementado, o conselho vai ser obrigado a discutir sobre o dividendo vai aporte, não aporte, sobre questão do loteamento, sobre questão de estudo do pacto ambiental, vários instrumentos, o conselho vai ser um elemento de discussão sobre esses. Então, a participação social é um dos temas, a questão do meio ambiente, a questão do parcelamento do solo, patrimônio, habitação, equipamentos públicos, escola, posto de saúde. A gente sabe que a Etapa é um município que está crescendo muito, é um município que tem fechado algumas escolas, alguns equipamentos pelo interior para concentrar mais aqui na área central, que é uma tendência, só que o censo do IBGE agora, o último censo, demonstrou depois de muito tempo uma mudança pequena ainda da dinâmica lógica, que cresce de período populacional e um pequeno crescimento. A gente tem que acompanhar para ver se nos próximos 10 anos vai ser assim forma. Uma coisa é fazer um planejamento de uma cidade que é 30 anos perto da população. Provavelmente vai precisar de escola de saúde, posto de saúde novo, ajuste. Se a cidade vai mudando, essa característica talvez ela se tenha também. Como é que a gente vai se preparar para isso? Então, relação aos equipamentos públicos, acessibilidade, regularização fundiária, então a gente sabe que tem muita ocupação irregular, parcelamento de solos, isso acontece desde a etapa, já chegando no Florianópolis, aparece desde o município pequeno até o município grande, tem regularidade fundiária, um aspecto importante. Às vezes tem a ver com o plano diretor não muito bem ajustado, às vezes não tem a ver com isso, tem a ver com a pessoa quer uma área rural lá, com uma patroa, uma rua, começa a vender, e aí isso pode ser um problema para o município. A gente tem que saber entender se o plano diretor pode ajustar para incorporar algumas áreas para que a pessoa possa ter acesso à moradia, ter acesso ao urbanizado, mas também separar aquelas situações que são problemáticas do município não tem muito recurso. Se tiver que colocando recursos para pavimentação e iluminação em qualquer lugar do território, e aí está você ter que levar os canais. Literalmente falando de área, mais para nós, mais para Jerônimo, então é um município com pouca população, mas com uma complexidade territorial grande. Então é um convênio de cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal de Itápolis e a UFSC. Então o nosso papel aqui é de ajudar a conduzir o processo. A gente vai ajudar a elaboração de uma versão preliminar. A versão preliminar vai ser provavelmente muito resultado da nossa interpretação, que veio da leitura técnica da leitura comunitária, só que ela é uma versão preliminar que vai servir de base para a discussão do conselho. Então é possível que até a nossa interpretação em relação a alguns aspectos seja necessariamente precisa. Isso é normal acontecer, porque eu não quero, a gente não está no dia a dia do município, isso é importância do conselho, das necessidades. A gente vai ter todo o processo até chegar numa versão preliminar, só que o conteúdo, como eu falei para vocês, a definição do conteúdo da abertura não é a gente verificar. Então, isso tem todo esse sentido disso, a responsabilidade de quem vai definir são vocês, que a gente quer ajudar a essa questão seja esclarecida, e por outro lado, vocês ficarem tranquilos, não é a pessoa do Florianópolis está vindo aqui dizer o que ele estava conseguindo dizer.
clareza de que nosso papel aqui é muito mais ajudar a esclarecer, não é esclarecer a decisão, trazer informação e tal, os debates. Né? Então, é um convênio de 12 meses, ele se encerra no começo de julho de 2024, começou em agosto de 2023, vai até 2024, ainda que não tem o suficiente para fazer na característica de renovável, só que isso vai depender muito das demandas que vierem de vocês. Saiu agora da Antônio Carlos, o Conselho solicitou uma prorrogação de 2 meses, porque eles gostariam que amadurecesse algumas discussões do próprio Conselho, pedindo um pouco mais de prazo. Na Gerina a gente fez mais ou menos o prazo, claro, viu o assunto para a questão um pouco mais, mas isso a gente está se programando para em junho, final de junho, entregar. Agora pode ser que as instâncias do processo solicitem aqui o complemento da gente. Então aqui, desenho da participação, né, vocês veem que a equipe técnica da Prefeitura e da UFS, que a gente está aqui no meio do caminho, né, o Conselho, é um gestor aqui que está como entidade decisória, uma instância decisória, então vocês estão no topo da cadeia alimentar e no topo da pirâmide, né, e embaixo está a participação. Né, a gente vai fazer 3 rodadas de oficinas territoriais, e fez a primeira para discutir problemas e qualidades, né, para trabalhar tudo. Já fazendo uma segunda para discutir diretrizes e eixos estratégicos do plano. E na terceira rodada para apresentar um conteúdo um pouco mais consolidado do plano. Então, a gente vai ter mais 2 etapas de discussão de conteúdo do plano. Né? Que provavelmente vão em março, no ano que vem, lá no mês mais, para a gente poder discutir a questão do plano. Tá? Então, essa aqui é a base da participação. O nosso papel de meio de campo não é um papel neutro. A gente vai se posicionar em todos os aspectos. Qualquer demanda que vier, qualquer aspecto que vier, a gente fala, pessoal, a gente não recomenda isso, por isso, por isso, por isso, a gente recomenda isso, por isso, por isso, por isso. A gente sugere tal aspecto, por isso, por isso, por isso. Nossa posição não é neutra, a gente vai se posicionar sempre com o risco do ambiente, para considerar adequado, só que decisão de nós vamos para então a gente vai fazer esse investimento e lá em cima da pirâmide está o núcleo gestor, as audiências públicas e a conferência final. Vou explicar no próximo gráfico essas etapas. Então, a gente está aqui na segunda etapa, que é da leitura da cidade, que é uma etapa um pouco mais longa, de setembro até fevereiro, onde a gente faz a discussão sobre os problemas, as qualidades. Por que a gente chama leitura da cidade? Porque ela é a junção de 2 aspectos, ela é a junção da leitura técnica com a leitura comunitária. Durante muito tempo, municípios comunitários contratavam uma empresa de consultoria em qualquer lugar, em Porto Alegre, uma empresa arquitetos aqui, olhavam para 15 dias da cidade, né, falavam para os problemas, davam as soluções iluminadas, a protetora ia para a Câmara, muitas vezes não tinha muito diálogo com a realidade, com as demandas locais. A gente fica colocando em pé de igualdade essas duas instâncias, não está falando de política técnica, porque a gente acha muito importante. Num contexto de Itápolis, é muito central. A gente passou a olhar o território de Angelina, que é um território mais ou menos parecido com o de Itápolis, tipo da complexidade da topografia, das áreas de risco, das áreas de inundação. E não é fácil você ter muita clareza sobre o risco que a gente pode ter se a gente não tiver algumas políticas adequadas. Então, a gente faz leitura de áreas de sensibilidade de movimento de massa, escorregamento, erosão, sobre áreas de sensibilidade de inundação. A gente traz mapeamento sobre isso para a gente poder tomar uma decisão esclarecida sobre esses aspectos todos. Né? Então, por isso que a leitura técnica é importante. Mas, junto disso, a gente está fazendo a leitura comunitária. Né? A gente está fazendo São Pedro de Alcântara, no município, lá que eles falaram, nossa preocupação com o médico é sim. A gente quer, de uma forma, qualificar o que tem, pegando o ano já está de pau, tá bom. Não nos parece ser necessariamente um contexto de mercado. Né? Qual o tipo de cenário que a população, de alguma forma, gostaria que tivesse isso? Isso não é necessariamente técnico, não se da política partidária, da política do que a população local considera como mais legítimo, mais representativo que o mercado possa ser. Aí isso, com o conhecimento técnico, é que às vezes ajuda a chegar nesse cenário desejado. Então, por isso que a leitura da cidade, a gente vai apresentar uma parte dessa leitura hoje, que é a leitura comunitária, e em fevereiro a gente vai fazer uma outra reunião com vocês para apresentar a leitura técnica, e aí a gente depois vai apresentar isso, vai fazer uma audiência pública, que é a segunda audiência pública de apresentar para a sociedade, depois de discutir e apresentar para vocês, apresentar esse diagnóstico. O diagnóstico não é só falar assim, tem um documento de 500 páginas, vai ter um documento de 500 páginas, a gente vai apresentar isso para vocês, para a população, quais são aqueles problemas que a gente considera estruturantes. Olha, no contexto de entrada do problema estruturante tem a ver com a questão da participação energética, de forma genérica, questão de acessibilidade, questão de equipamentos comunitários totalmente distribuídos, a questão de áreas de inundação, 5, 6, 7 temas.
vão nos parecer mais estudantes. Se vai apresentar isso para vocês, apresentar para a comunidade, olha, também são estudantes. Em cima dessa definição, tem que acreditar que nós estamos falando, na hora de se atacar com o conjunto. E fazer planejamento basicamente de prioridade. Quais são aqueles prioridades que têm poder de enfrentamento dos estudantes. Aí começa a terceira etapa. Aí, então, a terceira etapa, basicamente, a gente vai ficar discutindo aqui na terceira etapa, quantos andares podem ter, qual é o tamanho do lote, às vezes as pessoas querem discutir isso, né? Qual é o tamanho do lote, quantos andares vão poder construir, isso vai aparecer. Mas se a gente for entrar nesse tipo de discussão nesse momento, a gente não consegue avançar. A gente vai tentar chegar em acordo nessa etapa aqui, sobre quais são as diretrizes estratégicas. Onde é que você pode crescer, onde é que não vai crescer, quais são aquelas obras estruturantes mais importantes, onde é que a gente pode colocar um pouco mais de população, onde é que deveria evitar. Então, ter uma discussão sobre os aspectos estruturantes para depois a gente poder cair no varejo. Tá? O diretor não pode ser a justaposição de demandas individuais. Se a gente faz isso, porque a demanda individual é super legítima. Cada um de vocês tem provavelmente uma expectativa de inovação no município. A gente tem que poder, a partir da demanda individual, ter um tipo de cenário razoável de desenvolvimento. Tá? Então, a gente sabe que tem vários planos diretores que são só acomodação de interesse. E aí, isso é planejamento. Basicamente, fazendo que essa distribuição a partir de uma dinâmica individual. Essa é uma questão que a gente tem vários municípios que são plano diretor. Palhoça, por exemplo, o diretor de Palhoça, por exemplo, é de 93. E também Palhoça tem muito tempo das dificuldades, o município do Poço faz o tempo de uma coisa de planejamento. Então, são coisas que são delicadas. Às vezes, o planejamento São José agora foi recentemente encaminhado para a Câmara de Vereadores. Está pronto, já? Está na Câmara. Então, essa é a terceira etapa. Só que a gente vai ter que elaborar, e a gente vai ter uma segunda rodada de oficinas aqui. E aí, rodada de oficinas, se vocês lembram, a gente fez isso lá na primeira vez pública, aprovou a metodologia. A gente tem uma dificuldade de aplicar por isso que não tem muito. A gente não tem localidades estruturadas que a gente consiga fazer oficinas. Então, a gente está fazendo duas oficinas na área central, que é a área mais acessível ao conjunto das localidades rurais. A gente coloca, sei lá, para uma determinada reunião, às vezes as outras áreas do lado, Maracujá, vai uma reunião lá, é mais difícil das outras comunidades rurais chegarem em Maracujá do que chegarem na área central. Então, por isso que a gente está fazendo duas oficinas aqui no centro, uma geralmente na semana, dia de semana à noite, e uma no final de semana pela manhã, para pegar públicos diferentes. O pessoal que trabalha à noite, o trabalho de domingo, o pessoal que trabalha na roça, o pessoal que trabalha no comércio, para a gente poder ter públicos diferentes. Então, a gente vai ter essa segunda rodada de oficinas, provavelmente no mês de março, para discutir, apresentar. Então, a gente vai elaborar diretrizes estratégicas. Olha, pessoal, esses aqui foram os problemas que foram discutidos no diagnóstico. Para enfrentar esses problemas aqui, para sugerir várias diretrizes. Eu estou falando de acordo com a caminho, isso aqui modifica qual aspecto. Seguindo essa linha, não, está certo, essa diretriz. Aí a gente, em cima dessas diretrizes, a gente elabora a versão preliminar do plano. O que é a versão preliminar do plano? É o plano completo. E é geralmente nessa transição aqui que mora a maior dificuldade. A gente vai sair de diretrizes no plano pronto. No plano pronto, o que é? Todas as tabelas, todos os índices, todos os mapas. Aí o zoneamento vai ter que ter a linha já definida, vai ter para cada zoneamento do município o que pode e não pode construir, que tipo de grana, quantos andares pode ter, qual é a taxa de ocupação, qual é o recurso que tem que ter lá dentro. Vai ser um plano completo. E geralmente o momento mais atenção porque é aquela surpresa do plano estruturado que vai ser colocado a público. E aí a ideia é que a gente poder apresentar parte disso na terceira rodada das oficinas. É o primeiro município que a gente está propondo isso no início da metodologia. Um pouco pela experiência que a gente teve em Iguaçu e Antônio Carlos, que mostrou a necessidade dessa terceira rodada. Então, o pessoal não tem uma surpresa tão grande nessa preliminar, às vezes não entender muito bem qual é a lógica. A gente faz uma terceira rodada para apresentar parte desse conteúdo da discussão completa do plano, faz uma discussão com o novo gestor, tendo o ok disso aqui, a gente vai para o período de consulta pública. Aqui é o período de consulta pública, pegar essa versão completa, colocar a disposição da população para aproveitar todas as suas contribuições. Então, essa versão é bem importante, porque aqui está um ponto de conflito de vários municípios. Essa versão preliminar não é uma versão definitiva, é uma plataforma de discussão. Então, é normal que ela necessite de ajustes. Vai ter até erro cartográfico que acontece, vai ter erro de revisão de legislação. O mais cuidado que a gente tenha, acontece, quem está no dia a dia da legislatura sabe que essas questões começam com uma lei com 300 artigos, 100 e poucas páginas, acontece que tem alguma. Então, essa
tornar é justamente para as pessoas poderem olhar, corrigir, sugerir modificações, ajustar. Então, a gente vai ter esse período de conferência de consulta pública, vai sistematizar tudo que vem, cada contribuição que vem na consulta pública. A gente dá um código específico, a pessoa sabe o que é, né? Quem tem que submeter aquilo no código, a gente tem que dar um parecer para cada aspecto. O que é solicitação de alteração, de acréscimo, de retirada, a gente vai tentar aparecer sobre tudo isso. O que a gente vai fazer é levar para a conferência final tudo que é da contribuição pública, tudo que é da contribuição da versão da consulta pública, tudo que é dessa contribuição do nosso parecer para você estudar. Então, isso é muito importante. O que vai ser levado para essa conferência final é tudo que vem de críticas da versão preliminar e cada uma dessas coisas ser apresentadas e voltadas para vocês. O que é aquilo, o que vai ser, o que vai ser tudo. A gente vai dar um parecer e falar, olha, pessoal, a gente não recomenda isso. A gente recomenda que seja ter uma melhoria, a gente recomenda que seja uma alteração, um tipo de modificação. A gente vai fazer um parecer, mas não compete a gente a definição sobre isso dessa alteração. A gente vai dar a nossa sugestão para vocês. A gente passou agora por esse processo de conteúdo na semana passada, foram 51 contribuições que vieram da consulta pública. Essas 51 contribuições, eu fiz parecer para todas elas, foi aprovado seguindo o voto contrário do Conselho. No entendimento de que as considerações dos nossos pareceres estavam corretas. Mas pode ser que vocês não forem, está tudo certo. Só que ao longo da escolha, eu decidi também reconhecer vocês também, se tiverem que se contar sobre isso. Então, bastante importante. Tá, então, consulta pública, conferência, e aí na conferência a gente depois sistematiza essa versão completa, faz as justificativas todas, entrega para o executivo encaminha os vereadores. Aí começa um novo processo, a gente vai provar para os vereadores, né? Um novo processo que a gente construiu o acompanhamento dos vereadores, tendo a tranquilidade de conseguir discutir de forma adequada, equilibrada, para que a gente possa passar para os vereadores. Então, aconteceu no município da gente, no município do Rio, a gente vai ter que saber, ter sabedoria para construir também esse tipo de convergência entre o conselho e depois que a comunidade. E aí, depois tem o terceiro momento, que é a implementação. Tem 3 momentos: elaboração, está com vocês, o conselho, que é do poder executivo, tem a implementação do poder legislativo, que pode manter, pode descaracterizar essa questão. Quanto mais legitimidade for, mais aceitação do conselho, menor a tendência de modificação, né? Depois você tem capacidade de negociar. Né? E até esse momento, depois do legislativo e implementação. Que aí você volta a ser atores públicos. Essa é um pouquinho da responsabilidade compartilhada que nós vocês nessa carreira. Tá? Então, aqui a nossa equipe, né? A gente tem profissionais aí de níveis diferentes, pós-doutorado, graduação, pessoal que trabalha na prefeitura, pessoal que tem experiência de plano diretor. Então, assim, é uma equipe bastante qualificada, conforme a gente tem geógrafo, tem direito urbanístico, tem engenheiro civil, tem arquiteto, né? Então, é uma equipe, eu acho, bastante qualificada, a gente está bastante confiante de que consegue ajudar nesse processo. A gente gostaria muito de um papel de uma universidade pública, financiada pela população da sociedade brasileira, e a gente poder, dentro desse processo, tanto trazer conhecimento da universidade para cá, mas também de volta. A gente faz pesquisa, faz extensão, faz ensino, e é muito bom a gente ter um ensino, uma pesquisa e extensão vinculada a demandas que são reais e concretas da sociedade. Então, para a gente é muito importante ter esse tipo de convênio com prefeituras, porque é uma forma de a gente dar um pouco mais de formação, né, de profissionais, de técnicos, de pesquisadores, a gente poder fazer isso com um pouco mais de consistência e impacto, né, social do que a gente faz. Então, a importância da participação social, acho que não precisa se deter muito nesse tema, porque vocês são os bastiões aí dessa representatividade, né, mas a gente tem, já desde o Estatuto da Cidade, a obrigatoriedade, né, a resolução da Conferência Nacional da Cidade de ter o Conselho das Cidades, e na ausência do Conselho das Cidades, o nome parecido, cada um se dá uma diferença. Você é conselho domênico, muda um pouquinho o conselho da cidade, mas a ideia é de um conselho que cuide da política urbana, né? E o papel do conselho é ter uma participação paritária ou equilibrada entre a sociedade civil. E a resolução do Conselho das Cidades, né, da Conferência Nacional das Cidades, é que nos conselhos estaduais e municipais se siga essa regra de 40% do poder público e 60% da sociedade civil, uma aula da sociedade civil. Representação, porque ele tem uma tendência que muitas vezes o poder público
votar em voto, votar em internet, de acordo com o que é normal isso aconteça. Então, dar um pouco de equilíbrio tem mais participação da sociedade civil. Então, nós vamos equilibrar um pouco. E aqui, em etapa, a gente conseguiu fazer uma coisa muito importante que é aprovado na audiência pública, que foi ter representação não só de setores sociais, PL, OAB, mas ter representantes também dos moradores dos territórios. Né? Então, cada uma das duas oficinas, a gente elegeu 3 representantes titulares, e eles muitos de vocês foram eleitos ali como representantes nessa. É uma forma de ter uma representação diversa. A gente sabe que é mais difícil, às vezes tem um conceito menorzinho, mais controlado, mais fácil de passar as decisões, mas um conceito um pouco mais diverso de ter condição de debater um pouco mais de fôlego temas que atingem a população do todo. Essa é a nossa preocupação. O conceito seja um pouquinho mais representativo. Então, essa ficou a composição. A gente tem, na verdade, a Conferência Nacional sugere 40, 60, a gente tem uma representação maior, que foi aprovada, né, pela primeira audiência pública, a representação maior da sociedade civil, 77% e 23% do poder público. Então, o poder público são 2 representantes da Prefeitura Municipal, 2 representantes da Câmara de Vereadores. Aqui, na verdade, todos esses números aqui têm titulares suplentes, mas aqui estão só os titulares. A gente tem aí representações da sociedade civil de setores, movimentos sociais populares, trabalhadores rurais, empresários do CDL, ONG, IPAG, APP da escola, Conselho Municipal de Turismo, OAB. Aí a gente está com uma dificuldade que não é nova, né, a gente quer conseguir a indicação desses representantes aqui. Então, são 4 representantes da sociedade civil que a gente ainda não conseguiu fazer a indicação. Mas isso é uma questão que a gente até vem de acordo com o próprio Conselho, de tentar mobilizar essas entidades para repassar, né, a responsabilidade da indicação, para a gente poder ter elas também de uma forma participando do processo. E a gente teve, nas oficinas, né, na primeira rodada da oficina, uma eleição de 3 titulares e 3 suplentes, e na oficina 2, de 3 titulares e 2 suplentes. A gente também está faltando uma suplência das oficinas territoriais. A gente depois tem que ver com vocês como é que a gente pode fazer. Os titulares na boca, o titular é o responsável por fazer a representação, mas é interessante a gente poder indicar alguém também da sociedade, né, dos bairros aí, que possa fazer a suplência dessa sexta vaga de suplência para os representantes territoriais. Então, é só para saber qual é o papel ali da cidade de representantes e o papel que eles têm. E aí, então essa primeira parte, a segunda agora essa já não foi tão tranquila, já é bastante falatória, mas agora é uma parte um pouquinho mais macia, que é do regimento. Tá? Então, qualquer regimento é a regra do jogo, né? Tem que personagem, são 4 ou 5 slides. A sugestão que eu vou dar é de fazer a leitura, né? E aí no final do processo, qualquer dúvida que vocês tenham, sugestão, ou se não tiver, a gente pode procurar a aprovação do regimento. Pode ser? Então, vamos lá, né? Então, eu vou fazer a leitura completa, né? Então, a minuta, coordenador, se é uma questão importante, a gente vai ter que eleger o coordenador do grupo gestor, do processo participativo e resolver o diretor do município de Indicados considerando. Aí fala, né? A necessidade de regulamentar os procedimentos que o próprio grupo gestor vai ter, as deliberações que o grupo gestor vai fazer, né? E aí resolve, essa parte inicial aqui é só uma introdução ao regimento, tá? A parte que começa a regulamentar um pouco mais é do capítulo para frente. Então, artigo 1º, fica aprovado o regimento interno do gestor, órgão colegiado de acompanhamento e controle de processos do diretor participativo do município de Alencar. A composição dos membros do gestor estão definidos no decreto 84 de 2013 do chefe do Poder Executivo Municipal. O segundo decreto fez isso, vai para lá, a gente não está alterando a composição do que estava estabelecido. Aqui acho que começa a ter um pouco mais de relevância das funções. Né? Quais são as atribuições do grupo gestor? Promover a adequada condução política do processo de revisão do plano, especialmente, que é uma coisa importante. Né? Esse grupo gestor foi uma instância criada para fazer o acompanhamento do processo de elaboração do plano. O próprio plano, depois, vai definir a estruturação do conselho, que vai ser aquele conselho permanente. Tá? Então, ele é provisório, mas a nossa sugestão, muito provavelmente, vai ser de reconduzir a própria representação, os próprios representantes eleitos depois, para o pessoal que acompanhou o processo. Tá? Mas, por enquanto, o que a gente fez para o gestor acompanhando o processo até o encerramento, até a entrega dessa versão consolidada na Câmara de Vereadores. Então, as atribuições, promover a adequada condução política do processo de revisão do plano diretor, especialmente garantir a prevalecência do interesse público na condução do processo da municipalidade,
Agir para evitar ações particulares, indivíduos ou grupos que prejudiquem o interesse do bem-estar geral da população. Acompanhar e monitorar as atividades relativas ao processo de plano diretor de forma a facilitar e defender direitos de participação social. Então, isso é muito importante, né? A cada momento, vocês têm total autonomia para sugerir mudança do procedimento, alargamento de participação, instâncias de discussão, né? Porque vocês são, de alguma forma, os vereadores da participação social. Ela aprovou uma metodologia, enquanto a gente não tinha nenhum gestor, uma conferência, a gente, a gente acha que ela pode funcionar muito bem até o final, mas se vocês sentirem necessidade de alguma coisa, um pouco muito claro para vocês, gostaria de ter mais, isso compete a vocês discutirem qualquer alteração e, né, só que a gente sugere aqui que seja sempre no sentido de defender a efetiva participação, seja para menos. Né, tipo, vou cortar a participação, vou tirar a audiência pública, vou diminuir a participação, porque isso seria contrário ao princípio da participação. Tá? Supervisionar e compatibilização do trabalho técnico para a equipe comunitária ao longo de todo o processo de decisão do diretor. Por que a gente coloca isso para não ficar a leitura técnica assim, né? A leitura técnica tem que ser compatibilizada com a leitura comunitária, uma coisa tem a ver com outra. Vocês vão ver que a próxima reunião que a gente fizer com vocês, um dos desafios maiores que a gente vai fazer é do que vem da comunidade, o que vem dos técnicos, o que vem de convergência, o que vem de complementaridade, o que vem de diferença. Pode ser que a gente tenha até visões diferentes. Se ela não possa querer, a gente quer diferente do ano, deixa para lá. Não pode ser que tenham pontos que não são necessariamente convergentes. E aí vai competir, né, de alguma forma, nessa compatibilização, acompanhamento dessa compatibilização do conceito. E validar etapas e respectivos produtos. Todas as etapas, todos os produtos, passam pelo conselho, vocês fazem a avaliação. Hoje, quando a gente participa dos auxílios do diagnóstico, que está aqui que você escreveu na leitura comunitária, não corresponde ao que veio dos auxílios. A gente vai ter que chegar a coisa que quiser. Só vocês entenderem, né? A gente deve ter que solicitar um pouco mais para cá, porque tudo que a gente faz para gravar, faz parte da gravação, tem arte, tem lista de presença. Né? A gente quer ser cobrado, nosso papel aqui, a gente está sendo transparente, quer ser cobrado. Se achar que é alguma coisa diferente, de forma diálogo, está tudo certo. Vai entrar só as atribuições, né? Também discutir e votar os assuntos pautados nas reuniões do grupo. Então, a cada reunião vai ter sempre uma convocatória, a convocatória vai ter a pauta, você pode modificar a pauta, acrescentar a pauta, né? Isso depois faz parte do próprio grupo, mas é tudo discutido e votado. Tá? Apresentar as proposições com moções relacionadas com a ação principal. Então, vocês, cada representante de vocês são portadores de representação. Vocês podem ver, olha, poxa, eu sou do representante do tal localidade e veio uma demanda sobre tal aspecto de olha, a gente gostaria que tivesse esclarecimento sobre isso. Então, vocês podem trazer pautas, podem trazer moções, podem trazer demandas para que possam definir. Tá? Colaborar com o coordenador no cumprimento de suas respectivas atribuições, vai mostrar depois a questão do papel do coordenador. Propor inversões de pauta de forma a garantir a prioridade de discussão e deliberação de cada reunião. Propor um convite oficial, inclusive a membros da equipe técnica do processo de revisão do plano diretor, para discorrer sobre os assuntos de interesse público. Então, isso também compete a vocês fazer. Aí agora entra uma parte importante, que é o capítulo 3 do coordenador do grupo gestor. Então, o grupo gestor terá um coordenador, o qual terá como atribuições convocar e presidir as reuniões do grupo, determinando as providências necessárias à plena execução de suas atribuições, cumprir e fazer cumprir esse regimento, assinar as resoluções, deliberações e demais documentos de responsabilidade do grupo, representar o grupo sempre que necessário, votar como membro do grupo, exercer voto de desempate, né? Geralmente tem empate, o papel do coordenador do grupo fazer desempate, nas reuniões submeter a aprovação pelos demais membros do grupo, aí quais o que tem que colocar como deliberação do grupo. Né? A pauta de cada reunião, o horário de início do término, o tempo de discussão da pauta, as disposições sobre a participação das pessoas presentes na reunião que não integram. Não pode ser que tenha reuniões e participantes certos. Né? Vai ser, de alguma forma, o papel do coordenador junto com o representante qualquer participação. A gente sabe que provavelmente aqui em Itaúna não vai ter esse problema, mas acontece às vezes por ter determinados municípios que tem essa mobilização. Chega um grupo determinado, quem quer colocar uma pauta e entra, como é que ele vai fazer para fazer a gestão desses assuntos? É o coordenador, qual vai ser o espaço da cidade que fala, são coisas que, assim, as experiências dos diretores não têm acontecido. A gente só sabe que situações excepcionais podem acontecer. Né?
O sétimo, né, quando solicitado por membro do gestor, determinar a pessoa responsável pela elaboração da ata que seja feita o registro integral da fala de quaisquer presentes da reunião. Então, a gente geralmente faz um suporte à elaboração de ata, né, das reuniões. A gente faz isso, geralmente quando é uma discussão um pouco mais geral, a gente faz, olha, essa discussão vai para você, pega a fala do pega eu vou falar a ata sobre extensa. Mas pode ser que por algum motivo alguém queira que a sua fala seja colocada na guia. Aí pede, o coordenador que ele sugere, não sei se vai ser colocado o registro integral da fala de qualquer um. Né? Aí, parágrafo primeiro, o coordenador poderá, se quiser, solicitar o auxílio de um ou mais integrantes do gestor para a condução dos trabalhos. Na impossibilidade justificada de se comparecimento da reunião, o coordenador terá logo, após a verificação do quórum que tem no artigo 6, que vai mais para frente, um substituto indicado pela maioria simples dos membros do gestor presentes da reunião. Então, se o coordenador puder, vocês, olha, a gente indica uma pessoa, vocês votam, a pessoa faz a coordenação. O substituto referido no artigo, no parágrafo 2º desse artigo, coordenará exclusivamente a reunião para a qual foi indicado, aquela reunião específica. Aí, agora, das reuniões. Aí está escrito o coordenador. Agora, das reuniões, o artigo 5º, as reuniões do gestor serão públicas e terão participação dos respectivos membros, convidados oficiais e demais interessados, são sempre reuniões abertas. Então, vamos colocar aqui uma discussão. A gente faz convocatória do conselho, faz invocação àquela representação individual, e-mail, WhatsApp, a gente tem 2 ou 3 caminhos para fazer essa fotos por tempo, de antecedência, mas são linhas de rua também, né? Onde sucede a carreira do gestor. As pessoas poderem participar. Sendo bem honesto, difícil ter experiência de qual, mas pode ser que um determinado contexto, uma discussão não possa específica dele. As convocações oficiais dos membros do gestor serão feitas por e-mail, onde constará o disposto do parágrafo 2 desse artigo e as instruções sobre como acessar o material que instruirá a pauta da reunião. Então, o local, a data, a pauta, isso vai ter que estar na convocação. Então, isso é bastante importante porque é um canal oficial, a gente vai sugerir que seja e-mail. Vai ter um canal complementar que pode ser o WhatsApp, que a gente cria, que já existe, né, o WhatsApp de membros, mas a ideia é que sempre a convocatória seja dele. E aí, junto da material, a reunião semana seguinte vai ser feita a apresentação da leitura técnica. A gente vai junto com a convocatória caminhar o material da leitura técnica, você tem esse material geralmente essa as reuniões terão duração de 3 horas, prorrogáveis em mais 1 hora, com decisão da maioria dos membros presentes. Isso eu estabelecer um teto, já deixo começar 7, mais umas 10. Acho que talvez a gente possa bater esse teto das 10 horas em reuniões muito estruturantes, eu vou ter que apresentar a visão preliminar. A discussão, apresentar, mas a gente vai precisar. Então, eu até sugeri uma segunda reunião, a gente vai ter que conversar, mas sempre vai ser uma decisão colegiada e prorrogando quem faz, quem após a prorrogação referida no parágrafo 4, caso não reste apreciada toda a volta prevista, será a reunião suspensa e transferida a volta para a reunião seguinte. Então, isso aqui é importante para as pessoas poderem se lembrar. O município comunitário, as pessoas que moram hoje, saber que o projeto da reunião é importante para poder levar para casa. Não é um aspecto que acontece. Então, será assegurado o registro audiovisual das reuniões, o agente se compromete a fazer a gravação de todas as reuniões, para tudo que é reunião pública, conferência, oficina, reunião do gestor. As reuniões poderão ocorrer de forma presencial ou de maneira remota. Isso aí é uma coisa que o conselho vai ter que falar. Poxa, a gente, os representantes aqui têm condição de fazer reunião remota. É melhor para vocês fazerem, pode fazer algumas reuniões remotas, para ter umas coisas. Poxa, a gente vai ter que discutir uma mudança de calendário. Será que vale a pena vocês ou se deslocar, para tal lugar? Aí a gente vai ter que ver se funciona. Uma coisa é fazer esse Iguaçu, que às vezes as pessoas têm acesso à internet, outra coisa é aqui. Isso é o próprio mundo, né? Vai ter que se pode fazer remoto. A gente só coloca a possibilidade de fazer remoto, se o conselho assim entender como atual. Ainda das reuniões, a cada reunião, para fins da instalação oficial dos trabalhos, o quórum mínimo para ser considerado iniciada a reunião será de regime de primeira chamada, metade mais um dos membros titulares do grupo. Então, a gente está com 18 membros, para começar a reunião, a gente tem que ter maior 10 membros presentes aqui. Às 7 horas a gente começaria, se for marcar às 7 horas. Nós vamos para 7 horas, olha, tem 10 pessoas aqui, a gente começa. Se não tiver 10 pessoas, em regime de segunda chamada, qualquer um desses membros titulares ou do respectivo suplente, em caso de ausência titular,
presentes após depois 15 minutos de horário. Então, tem uma segunda chamada 15 minutos depois, começa com uma hora de Aí, então, isso talvez seja um ponto bastante específico, é como a gente geralmente trabalha com os seus diretores, e não é uma forma de manipular, a gente quer que sempre estejam os 18 presentes aqui. Mas se a gente, às vezes, depender da participação, às vezes, da pauta ou da presença de uma pessoa, às vezes a gente viabiliza o calendário, dificulta do que uma pessoa. Então, a gente cria essa condição aqui para poder dar uma sequência de trabalho. Acho que a gente quer fazer de forma eficiente, que sempre tem bastante gente. Parágrafo único, nas reuniões que tenham como pauta a validação de produtos decorrentes do processo de eleição do plano diretor, o quórum da primeira chamada, referido ao inciso 1 do capítulo desse artigo, será criado para 2/3 do membro simpático ou respectivo suplente em caso de ausência titular. Permanecendo a regra para a verificação do quórum em regime de segunda chamada vitória, é só algo importante. Aqui a gente cria uma barreira em reuniões importantes de discussão de conteúdo. Não tem uma definição de conteúdo, a gente tem que ter dois textos. Dependendo da primeira e da segunda. Ou esse aqui, né? Permanecendo a regra para a verificação do quórum, permanecendo a regra do próprio parágrafo, né? É isso. Os dois textos valem também para a segunda chamada, né? Isso não? Eu lembro. Tá. É isso. Permanecendo a regra que está no próprio parágrafo. Então, em deliberações importantes, a gente vai ter que ter dois textos. A gente vem, às vezes, lá. Isso acontece, não tem para fazer, porque nós temos bastante fazer o processo de tempo. Tem locais aí que falam, vamos marcar uma reunião de supervisão ali, a gente faz a primeira chamada, tem a segunda lá logo em regime mesmo. Isso a gente não quer fazer tudo da lideração. Tem que fazer uma reunião, segunda reunião, terceira reunião. Então, aí está um ponto sensível nosso. 2/3 de pessoas significa 12 pessoas. Se bem que eu acho que a gente aqui já tem, talvez, 2 pessoas, 4 seguidores, talvez tenha umas 2 pessoas, as 2 representantes, a gente pode conferir. Talvez na primeira reunião sem discussão ainda está com 2/3, que já é bastante bom. Ainda nas do artigo 7º, ainda os assuntos em pauta que sejam objeto de votação serão considerados aprovados mediante a obtenção de maioria simples, 50% mais 1 dos presentes no momento de respectivo votação. Se no momento tiver 10 pessoas, se tiver 6 votos, se tiver 6 votos, é considerado aprovado ou reprovado, se tiver maioria simples, 100%. É o princípio básico do funcionamento dessas colegiadas. As reuniões seguirão da seguinte ordem: os comunicados, depois a leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior, que a gente sempre tem, no dia da Câmara de Vereadores, sabe? Sempre a votação e a votação da ata. A ata é o nosso suporte que, de alguma forma, legitima as decisões do Conselho. Então, uma ata, a gente elabora. E a ata pode ser que a forma como se elabora o Conselho é 100% adequada. Vai sempre a votação para ver se o Conselho vai ser de acordo. Então, a segunda ponto pode ser a aprovação da ata da reunião. Então, a gente hoje vai ser uma ata. Na próxima reunião, vai haver qualquer aprovação. Se vocês aprovarem, o regimento vai estar. Aprovar o regimento na maioria vai estar lá na próxima reunião a aprovação dessa ata. Tá? A enumeração e apresentação dos temas da pauta. A discussão, seguindo a enumeração de cada tema de pauta, as deliberações de sempre é só uma lógica geral, para funcionamento. A gente, reuniões como essa é importante ter uma lógica de ritmo, para que as coisas possam funcionar bem. Aí poderá o coordenador ou coordenadora, após a deliberação favorável à maioria, incluir na pauta assunto proposto e fundamentar na realização da deliberação de necessidades por qualquer presentes. Não pode começar a falar. Uma pessoa, olha, eu gostaria de inserir a pauta, vai ser contra o produto, você isso de forma de votação. Eu começaria com pessoas, se tiver muito sucesso na pauta. Não é uma pauta que a gente encaminha essa, mas vocês podem modificar de pauta de Ainda das reuniões, os comunicados não poderão exceder o tempo de 15 minutos, portanto, a partir do reunião, para a gente poder avançar. A leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior não poderá exceder a mais de 1/3 do tempo previsto para a duração da reunião. Olha, a gente faz bastante plano diretor aí, as atas geralmente são muito aprovadas. Só coloca isso aqui para estabelecer aí alguma coisa, se tiver uma discussão, olha, tem que ser o tempo, vamos ter que fazer uma aprovação, para a gente não ficar, às vezes, aquelas pessoas que não querem que a coisa funcione, fica se apegando a essas coisas para onde se faltar, se a gente precisar fazer a aprovação esgotada do tempo. Então, esgotado o tempo referido no artigo 10º, passa a iniciar imediatamente a discussão dos temas da pauta por meio da manifestação dos presentes.
Ressalvadas pelo artigo 10, as manifestações ficarão restritas aos membros do gestor, os quais, para cada vez solicitar a palavra, terão 3 minutos para fazer prolongadas por igual tempo. A mesma coisa, o nome da palavra, a pessoa do gestor aqui para falar os 40 minutos. Todo mundo vai ter direito à palavra, você pode pegar 3, 4, 5 falas seguida 3, prolongadas por 3. A gente roda a sequência de inscrições, a pessoa pode se inscrever uma vez, para poder dar o tempo para cada um falar, né? A gente tem um pouquinho de organização. Poderão ser concedidas a partes entre membros do gestor, desde que seja aceito pelo escrito para fala no momento do pedido de acordo. Na parte da pessoa que tem a parte, você tem que fazer uma organização da sua palavra, da série, para falar, a parte que você não incorporar o tempo de intervenção do evento do caput, né? Então, o tempo de intervenção dos 3 mais 3, ele continua valendo. Aí, o artigo 13º, o coordenador autorizará o uso da palavra a convidados. Então, só isso aqui é uma coisa importante, né? Quando a gente tiver os temas de pauta, né, as falas manifestações ficarão restritas aos representantes do grupo. Tá? O que acontece é que o coordenador pode autorizar a palavra, talvez que seja certo. Mas a gente tem o princípio, né, de alguma forma, delimitar a discussão de debates dos representantes do grupo. Convidados oficialmente à reunião, se manifestar, então o coordenador pode autorizar o uso da palavra, né, para convidados oficialmente à reunião, se manifestarão sobre assuntos, e demais presentes à reunião que não sejam membros do gestor, por tempo máximo de 3 minutos, prorrogados para 2 minutos, mediante a solicitação interessada em se manifestar e aprovação pela maioria dos ciclos. Se alguém pode falar, vocês estão de acordo? A maioria está de acordo, a pessoa fala. Não serão permitidos a parte do caso precisante, no caso de membros externos, não tem a possibilidade de acordo. Aí, das reuniões, artigo 14, as deliberações respectivas a cada tema da pauta será observado o seguinte procedimento: o coordenador ou quem seja substituto indagará aos membros se há possibilidade de deliberação por consenso. Não será de posso ser colocado em votação, posso pegar todo mundo é acordo, ninguém se manifesta, em consenso de avanço. Havendo a possibilidade de deliberação por consenso, está declarada, passando-se imediatamente a discussão do tema seguinte. Não havendo a possibilidade de deliberação por consenso, as propostas serão identificadas, liberadas e submetidas à votação. A votação será feita por meio de declaração verbal de cada membro, que deverá dizer de forma objetiva qual o número da proposta que vota. Em caso de embate, o voto de qualidade será exercido pelo coordenador ou pelo seu suplente. Então, isso aqui não somos muitos, somos 8 pessoas, é uma forma das coisas ficarem um pouco mais claras. De uma forma geral, as discussões que se tem no gestor só coloca isso também para, se tiver alguma questão. Somente os membros presentes à reunião poderão exercer seu direito ao voto, salvo tudo exposto no artigo. A pessoa deve ser substituído lá. Estando presentes titulares suplentes, ambos terão direito à voz, apenas o titular direito ao voto. Se tiver 2 representantes, o voto suplente, os 2 podem falar, mas só o titular direito ao voto. Nas reuniões, o artigo 15º, o coordenador determinará o servidor da prefeitura responsável pelo apoio operacional das necessidades do grupo, que tome as providências para que seja elaborada a respectiva ata, contendo resumo dos assuntos tratados, também tem a ver com a ata. O registro integral, aquele no caput, será feito mediante a transcrição da fala registrada na gravação do áudio da reunião. Então, quando for o caso de ter o pedido de registro integral, a pessoa responsável pela ata vai recuperar a gravação do áudio da fala para fazer a transcrição, como foi feita essa alteração. Aí, das ausências, perdas e mandados, foi outra bem importante. Das ausências, perdas e mandados de substituições, então, na impossibilidade de comparecimento, o membro do grupo poderá apresentar justificativa ao coordenador, preferência por e-mail e até 1 hora antes do início da reunião. Perderá automaticamente o mandato qualquer membro que, sem apresentar justificativa, se a pessoa colocou fez a justificativa, se ela não apresentar justificativa, se ela deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas, os 5 reuniões alternadas. Ainda que apresentando justificativa, deixar de comparecer a 5 reuniões consecutivas. A pessoa vai dar justificativa, não vão complicar também. A gente estabelece para poder ter substituição. A pessoa não está vindo mais, o próprio conselho para poder verificar a pessoa que substituiu essa, para eles poderem ter uma possibilidade. Começa a fazer a vez do gestor de apoio no CNT Corp. Não esperamos que isso aconteça aqui, mas pode acontecer. Isso pode ser descomplicado nesse sentido. Ocorrido a perda do mandato do titular, o suplente assumirá automaticamente a titularidade de sua representação.
Estabelecido no inciso 1 e 2 do artigo 19, não será aplicável aos representantes do Poder Executivo. Achei que foi o 18º, né? 17º. 1 e 2, isso aqui não será aplicável aos representantes do Executivo Municipal. A questão das faltas e das ausências. E das disposições finais, né, nos casos ilícitos do entendimento deverão ser apreciados e resolvidos primeiro a deliberação da maioria de 5 elementos do gestor, seja um resolvimento super complexo, questão de falta, questão de dinâmica, de votação, de códigos, coisas básicas para o funcionamento do gestor, mas pode ser que apareça um caso ilícito e que aí, pela dinâmica, o próprio conselho possa complementar. Então, isso que está falando aqui, esse regimento interno de vigor na data de sua publicação, que depois é aprovado por decreto. Então, essas são as questões gerais, podem ir para alguém ter alguma dúvida, alguma questão, se podemos caminhar nesse sentido, funciona. Claro que também a gente pode ver que os aspectos de ajuste, a gente prova o caminhado, pode ser que qualquer coisa que pode ser alterada com a interpretação da justiça. A ideia é nesse sentido de regimento para uma dúvida? Podemos colocar em votação. Temos consenso, por exemplo, não tem nenhuma dúvida, alguém contrário? Não? Podemos aprovar por consenso? Beleza. E aí, agora, a definição do coordenador. Então, você tem coordenador, tem uma importância, claro que tudo que eu vou falar pelo professor, tudo que não é simples. Então, qualquer um de vocês pode falar uma pauta para ter uma específica e você vai operar. Mas o coordenador ele tem uma responsabilidade de acompanhar, controlar, colocar a pauta e tal. A gente sugere que seja um representante do Poder Executivo. Por quê? Porque ele vai mudar sobre essa discussão, ele tem que ter da USP, tem da Prefeitura, está no dia a dia, ele é um servidor público, está no dia a dia da gestão, então não tem um pouco dessa, não sobrecarregar quem já não está nesse tipo de gestão. Então, eu sugere que seja alguém da Prefeitura Municipal. Quais são os representantes que a gente tem na Prefeitura? Tem o Adelírio Schmidt, Sérgio Freitas, Fernando Luiz Coelho Medeiros e o Rogério Rassi. Onde ele está presente? Acho que só o Fernando, não sei se. Fernando é titular ou suplente? Titular. Você deve colocar uma situação que você não houve com alguém, depende da prefeitura, né? Tem que também saber que funções e tal, se vai sobrecarregar o que fazer lá, no setor meio. Não é uma coisa, imagina, no dia a dia a prefeitura, se uma pessoa pequena tem que bater o escanteio para descer ela. Talvez a gente possa também, se vocês aceitarem, talvez verificar esse nome e trazer para a votação uma proposta. Ou seja, a gente vai sugerir que seja alguém do poder público, não necessariamente pode ser outra pessoa. Só vai ter que assumir a responsabilidade daquelas questões todas que foram colocadas aí. São dois titulares e dois suplentes. Aquelas pessoas titulares e dois suplentes. Até a gente tem uma representação pequena da prefeitura aqui no Rio de Janeiro, é um número maior, e geralmente um representante da gestão, né? O secretário, a pasta, geralmente ele está no conselho. Aqui acho que não sei se o secretário, acho que não. Tem o Adelírio e o Sérgio. Mas ele precisa de já carreira. Secretário não. Não está, né? Tem isso, nosso vice-estado. O vice-estado, só que Ele é suplente. Eu acho que a gente pode talvez verificar essa questão da prefeitura que alguém se coloca para a sessão da próxima. Ou você quer colocar algum outro nome? Porque a prefeitura só tem dois titulares. Só posso os dois, né? Porque não tem. Mas é o Adelírio outro, né? Adelírio. Adelírio. Adelírio tem tanto. Acho que eu posso perder o Um tal dos caras. Para ser bem honesto, assim, boa parte do trabalho que faz a gente da organização da pauta, mas assim, a pessoa vai ter um pouco mais a função de ser, assim, a figura do coordenador. Mas a parte operacional, muitas coisas que faz pauta, convocação, material, tudo isso a gente não estou querendo te convencer, né? Só para explicar um pouco como é que é isso aí. Um pouco essa lógica geral.
Mas se quiser assim, ter que começar a gestão, ele qualquer coisa pode acontecer até se decidir a apresentação da prefeitura. Olha, o aderir não vai ter condição, então a gente fala isso, tal pessoa vai ter condição de assumir a coordenação também, ser representante, a gente coloca a população. Pode ser, enquanto o tempo eu posso assumir, pode, caso se eu conseguir exercer bem a função, substituir também. Claro, isso. Pode ter a Só o possibilidade. momento da função Para o setor de administração, da estação, que eu tenho bastante trabalho. tem mais algumas coisas, daí tudo vai jogando, chega uma hora que eu não consigo. Mas o momento pode ser. Vocês aceitam então que seja o Fernando de cargo e aí talvez possa, se tiver uma sugestão de alteração, né, até a próxima reunião a gente repassa novamente aqui para a discussão, para o debate, para a votação de vocês. Pode ser? Sucesso? Sim. E aí, em relação à última pauta da reunião, tem a ver então com a previsão de cronograma, mas depois um pouquinho da leitura comunitária. Então, qual que é a nossa sugestão de encaminhamento? A gente, na terceira semana de fevereiro, fazer uma discussão com vocês sobre a leitura da cidade, para apresentar para vocês o que é a leitura técnica, ou a leitura comunitária, as discussões, o que vai ser priorizado e acusado na nossa percepção dos problemas da cidade. Fazer essa discussão ali na terceira semana de fevereiro e na última semana de fevereiro, depois de conversar com vocês, a gente fazer a apresentação da sociedade civil. Essa é uma proposta de calendário. Lembrando que depois da segunda audiência pública, que é da leitura da cidade, vai começar a parte das entrevistas com o de plano, né? E aí a gente, em cima da audiência pública, das estratégias propostas em março, a gente vai fazer uma rodada de discussão com essas diretrizes. E agora a parte final, então, da leitura comunitária. Então, lembrando que a leitura comunitária é aquilo que está vindo da sociedade, da população, para a gente está maior cuidado no processamento dessa informação. A gente tem uma dificuldade, que é a participação para poder ser assim. Vocês imaginam, a gente faz uma reunião comunitária e tem 10 pessoas na reunião comunitária. Vai ser que aquelas 10 pessoas representam toda a população. Aí a gente tem uma primeira reunião que foi na quarta-feira, que deu quase 40 pessoas, no município do Porto. E mostrou muitas oficinas não conseguiu 40 pessoas, 40 pessoas não conseguiu 40 pessoas, nós temos 50 pessoas, e a gente também aplicou um questionário online, que foram 65 respostas. 65 respostas. Então, a gente tem mais ou menos uma resposta, uma leitura comunitária que está classificada em 120 pessoas, 120 respostas com aspectos diferentes. Né? Estatisticamente, não é algo que a gente consiga validar, e teria que ter um número um pouquinho maior, representativo de classe, né, econômica, gênero, renda, essas coisas todas, para poder ter um caráter um pouco mais estatístico. Mas a gente leva muito a sério que é uma informação qualitativa que a gente agrega à universidade. Tá? Então, a gente vai apresentar um pouco o resultado dessas duas oficinas e do questionário. Lembrando que o questionário, no momento de mais ou menos uns 15 minutos de resposta, ele tentava buscar várias informações. Questão de ambiente, mobilidade, acesso às áreas rurais, questão de equipamentos, questão de áreas jurídicas, questão de tema de patrimônio histórico, a gente fazer questionamentos para saber o que a população entendia, né, qual eram as questões mais delicadas sobre esses temas. E as oficinas, eu sei que participou aqui, a gente fez aquela dinâmica nas duas oficinas, estabelecer cada um individualmente 3 qualidades, 3 problemas, né, para o município, né, e a gente juntava todas as contribuições e fazia uma hierarquização. Tudo que era convergente, a gente via que tinha alguns problemas que muita gente pensava como problemas estruturantes, alguns menos, então vai apresentar hoje, sobretudo, aquilo que saiu do questionário da leitura comunitária como mais representativo. Aqui não tem interpretação. Aqui o que a gente fez foi simplesmente sistematizar e trazer o que é mais representativo, uma análise sobre isso. Então, assim, não tem o que isso aqui é emitido. Não tem o que é emitido, porque se veio da oficina, a gente tem como mostrar. Mas, no princípio, que você vai falar, poxa, mas talvez sempre não seja necessariamente assim. Talvez a população que participou, né, seja muito por cento, não tenha feito muita realidade de tal. Isso pode acontecer. E às vezes a leitura não conseguia abarcar todas as localidades do município. Então, aqui o que veio, né, a gente teve 3 participantes da oficina de sábado, 10 participantes da oficina de
desculpa, de quarta-feira 33, 10 de sábado, 43 né, de total, mas assim, foi 120, mas é 110, né, 108 pessoas que participaram desse conjunto. Então, um conjunto de aspectos positivos que veio de cada uma deles, conjunto de aspectos negativos, a questão que a gente chama das dinâmicas, que era não só falar sobre problemas sobre qualidade, mas era sobre o que a população tem como expectativa, que ela gostaria, que ela esforço interessante, né, então, essa peixe de ficha de desejos, e também aqueles aspectos que a gente tirou, porque às vezes não é naquela documento do que a pessoa da população quer, como futuro de cidade, tem vários aspectos. Quero melhor acesso às áreas rurais, eu quero melhor acesso à comunicação, telefonia, existem 3, 4, 5 aspectos por mês, mas tem que ser tudo você. Você falou isso, deu um total de 140 aspectos relacionados às expectativas dos desejos da população. Então, aqui algumas fotinhos, né, os eventos que a gente teve. Aí agora uma síntese né, dos aspectos positivos e negativos dos desejos criados da oficina. Então, aqui os aspectos positivos da oficina territorial, que aconteceu na quarta-feira, teve 33 participantes. A gente teve 96 aspectos positivos, assim, elencados, e tiveram alguns que ficaram bastante evidentes como aspectos positivos. O primeiro deles apareceu 23 vezes, né, então de 45 né, participantes, 43 participantes, 23 colocavam como aspecto positivo a questão ambiental e paisagem, como aspecto positivo a saúde, apareceu 11 vezes, a qualidade de vida, a segurança, população receptiva. Esses foram os 10 temas que apareceram como qualidade de educação, agricultura, qualidade de qualidade de água. Dos aspectos negativos, né, a gente vê que o que é mais negativo não necessariamente é tão forte quanto o que é positivo. A gente tem talvez aqui, se juntar esses 4 temas aqui, a gente tem basicamente 30, 45, quase 60%. Porque a população acha que o problema está nesses 4 temas aqui, que é regularidade fundiária, a manutenção das estradas, a questão de saneamento básico e a questão do ordenamento territorial e uso do solo. Tem a ver com a própria expansão urbana, a ocupação das áreas de risco, a relação de efeito, todo esse conjunto de problemas aqui. Então, quase 60% dos problemas daqui. A gente já vê, sei lá, você poderia negar 80 problemas, mas aqui tem 4 já não evidente, por essa oficina, esse tem que ser tratado. Tirando a parte do saneamento básico, das condições de estradas, que o plano diretor não tem muita influência, o diretor vai conseguir obrigar a pavimentar ou tal, às vezes você estabelecer algumas vezes de priorização de algumas vias e tal, de acordo com o contexto, do planejamento e tal. Mas a gente tem que ser honesto com vocês, esse tipo de solução de pavimentação de rua, né, de calçamento e tal, o diretor consegue ter muita gente isso. Uma questão de saneamento básico também. Existe um instrumento de planejamento, de saneamento básico, para a saneamento básico, que cuida da drenagem, áreas, esgoto e do solo. O diretor pode dar diretrizes para isso, mas também não é a gente que vai falar onde é que passar isso, mas os outros dois, a regularidade fundiária e o ordenamento territorial, tem muito a ver com o que a gente faz. Quando eu tenho um vazamento de mineração, alguns equipamentos das agriculturas, onde está faltando, fazer praças, escolas, saúde, isso tem a ver com temas que a gente consegue enfrentar totalmente, e temas que a gente consegue só dar algumas diretrizes e a gente consegue resultar. Esse é um pouco do objetivo. Em relação às expectativas da população nessa oficina 1, então, preservação ambiental, apareceu, desenvolvimento e melhorias, uma coisa um pouco mais genérica, ordenamento territorial e ocupação, então a cidade crescendo um pouco mais cuidadosa, orientada de forma adequada para o crescimento e a ocupação. Pegou muita questão econômica, de emprego, felicidade de comércio e serviço. Isso é uma coisa que o planejador não consegue obrigar a pessoa a falar, certo? Mas às vezes a gente pode ter algumas estratégias que incentivam. Onde é que tem comércio, por exemplo, de mercados? Basicamente acontece ao redor da praça. E por que acontece ao redor da praça? Porque aqui é um local de concentração de pessoas. No seu espaço público, junto onde as pessoas se. Então o comércio vai ter gente pinta no mapa, mas ele vai ter gente. Então se aos poucos esse for crescendo, por exemplo, se organizar alguns grupos, onde a gente tem a praça, o equipamento, alguma coisa, isso vai talvez ter a coisa para aparecer no comércio de segurança. Se você tiver dispersa, aqui da escola lá, a posição do lado, não sei o quê, isso vai aparecer. Então é uma questão de planejamento também. Não consegue obrigar que se fala no final, vocês têm comércio, serviço e tal, a gente consegue de alguma forma dar alguns acentos, direcionar um pouco essa questão. Tá? E a questão do turismo, de alguma forma, a agricultura, a gente, o plano diretor tem muito pouco instrumento para trabalhar para a rural. Então, só olhando dentro da nossa
quadro normativo, né, rural, para a gente é um recurso federal. A gente geralmente faz na área rural, delimitar talvez algumas a questão da edilícia, né, se alguém quiser construir alguma coisa, ter alguns critérios para que essa construção seja mais ou menos adequada. Alguns critérios, às vezes, por exemplo, de áreas onde poderia ter no rural, alguma diversidade assim, do povo em geral. A gente não trabalha com gestão de recursos, sobre as áreas cultivadas. Uma coisa que o projetor faz, por exemplo, é uma análise de áreas com maior participação do rio. Né? O que acontece? Se fosse um município em grande expansão, às vezes essas coisas entram em choque. Poxa, tem área de talvez é a única área do município que tem a pista agrícola e a área de crescimento do território. O que a gente faz? Aí é uma questão de mas não é a realidade dos resultados. A está basicamente aí a vista de uma população estabelecida, né, perdendo a população com pequeno crescimento. Então a gente sabe que a referência não é bastante limitado. Apareceu muito essa questão, né? Limitado. E a gente vai ter que ter bastante cuidado para onde é que a gente pode ser recursos para que a gente pode excluir. Não tem limitado para excluir. Muitas das áreas sabem isso. E a gente vê que ele foi hoje, né? Basicamente, o pai. Mas é uma questão que a gente sabe que tem que discutir isso dentro da leitura técnica até para as discussões que nós. Então, isso tem a ver com o ordenamento territorial de ocupação. Então, já apareceu uma expectativa, né? Um certo crescimento do planejamento, pela questão ambiental, sem ter de vista desse momento. Tanto da oficina 2, então a gente teve menos, né? Com 10 participantes da oficina 2, mas apareceu os aspectos positivos bastante parecidos, né? Aqui 50% desses três, segurança, saúde e questão ambiental e paisagem, né? Aí, por exemplo, ordenamento territorial, qualidade de vida, turismo, agricultura, rural, não história do nosso produto, né? Um aspecto positivo é você tem que aparecer só uma vez, né? Não era só 10 pessoas, né? Com 25 contribuições que teve, né? Cada uma delas, cada pessoa foi dar para nós. Então, aqui a gente tem basicamente esses três aqui que são um pouquinho mais representativos. Em relação aos aspectos negativos, também falta incentivo ao turismo, irregularidade fundiária, essa oficina apareceu aqui também, questão de usurpação do território, e depois a gente passa por economia, comércio, agricultura, e dos aspectos de desejo, ele também, né? Preservação ambiental, você vê que apareceu os dois, né? Questão de educação, lazer e saúde, também apareceu, sobretudo lazer e saúde, apareceu muito. Depois, alguns aspectos da economia, emprego, turismo, são aspectos muito do município perdendo população habituada a essa dificuldade não é para ter todo necessariamente resolver isso. Aí do questionário. O questionário aqui que veio, tem aspectos positivos, já veio 174 aspectos, para bem mais consistente, né, as respostas. A gente pega aqui esses 5 aqui, 6 aqui, um pouco mais evidentes, né, a questão ambiental e paisagem, ambiental e paisagem é um aspecto positivo. Derocida, seriosida, questionável, um elemento que a população reconhece como muito importante. População receptiva, saúde, qualidade de vida, tranquilidade, um conjunto de elementos que a população valoriza e a coisa que ela valoriza, ela gostaria naturalmente de manter. Aspectos negativos, má qualidade das estradas, falta de transporte público, eu sei que isso aqui não apareceu nas oficinas, mas apareceu aqui nos questionários, de mobilidade e transporte público. Questões políticas, pós-investimento em turismo, inclusive apareceu também, todos eles, comércio, emprego, também apareceu de forma bastante evidente. E das expectativas do questionário, dos desejos, né, desenvolvimento moderado e sustentável, também apareceu os 3, né, oficina 1, oficina 2, oficina 3. Aqui apareceu mais, há uma expectativa de mobilidade, estudo para a habilitação autonômica, superior da mobilidade urbana. Aí depois aspectos do turismo, né, aspectos econômicos, preservação ambiental, agricultura, você tem que os temas, né, totalmente diferentes do que a gente encontrou, por exemplo, no assunto. Alguma coisa semelhante, se a gente pegar muito parecido com a gente, vai dar essa característica. Porque o mundo inteiro a ver com essa característica, os municípios até fizeram parecido, a característica, né, de relevo, né, então acaba se aproximando muito desses pontos. Lá apareceu a parte também da irregularidade fundiária, da questão da FP, né? A Angelina é ainda um pouquinho mais complicado, ela basicamente é só o vale de rio ou o vale de São Paulo. A gente vê essa questão da FP, a gente tem o vale de rio, o bom. Assim, então lá começou a ser bastante bem. Consegui encontrar algumas áreas poucas que existiam para poder direcionar um pouco a
síntese geral, a oficina mais selecionada são os dois, né? Então, apareceu 26% do problema das estradas, depois da irregularidade fundiária, depois saneamento básico, depois do ordenamento territorial, mobilidade, nós falando de mobilidade de estradas, né, que são transporte público de estradas, que tem mobilidade da quase 40%, lazer público. A gente pegar esse aqui, são os 7 tópicos assim, mais recorrentes, juntando as duas. Depois, aqui a gente vai ainda acrescentar uma outra camada pela biblioteca. Vai ver se elas estão batendo. Acho que tudo provavelmente as coisas batem mesmo. Aqui a gente tem 2 camadas da leitura comunitária, que é a oficina e o questionário, que deram esses 7 temas mais importantes. Em relação a aspectos positivos, né? Questão ambiental e paisagem, 34%, então um terço, né? Mais de um terço da população colocou isso como aspecto positivo, depois saúde, regulação receptiva, segurança, qualidade de vida. Qualidade de vida é aquele termo que parece que não fala muito, porque é uma coisa genérica. Mas geralmente quando a gente alguém coloca qualidade de vida, é porque ela reconhece um conjunto de qualidades. E vai fazer essa educação, segurança, né? Então, geralmente é um conceito de síntese, que abarca os outros conceitos todos. Então, a pessoa coloca isso para estar geralmente satisfeita com a situação dela no município. Talvez seja o grau mais alto que a gente tem de qualidade, ela que coloca isso como um aspecto positivo. E os desejos, né, desenvolvimento de melhorias, tem muita preocupação no desenvolvimento, tanto ligado com a expansão urbana, mas também a questão do desenvolvimento econômico, né? Preservação ambiental e sustentabilidade, turismo, melhoria da economia, agricultura, emprego, educação, mas agricultura. Esses aqui são os 7 tópicos mais importantes com expectativas. É claro que o desenvolvimento não acontece por vontade. Estou falando de a gente quer que isso exista, quer defender as coisas locais, iniciativa, mas não sei que é o obstáculo. Essa coisa que a gente sempre traz a realidade para o dia de a realidade, por exemplo, de um projeto às vezes dificultado, o projeto não é feito para flexibilizar tudo. Ele parece que tem que ser regulado. Mas às vezes ele cria, às vezes cria um obstáculo. A pessoa tem lá uma pequena área de processamento de raios-cósmicos no casal, vou acho que é para você. A gente, o casal, fazia processamento de raios-cósmicos, era só ele e a esposa, não tinha poluição ambiental, nem barulho, nem geração de tráfego. E só que o projeto caracterizava esse manuseio de processamento alimentício como indústria. Eu posso colocar indústria naquele projetor e falar toda a área urbana central não poderia ter esse tipo de atividade. Colocava no mesmo pacote desse para microprocessamento de respostas, talvez até individualmente tranquilo de fazer, uma grande fábrica petroquímica. Tudo no mesmo pacote da indústria. Isso é um problema. Então, o diretor não vai conseguir obrigar as pessoas a usarem, mas muitas vezes dificulta. Então, isso é uma questão sensível. Quer dizer, também tem que abrir tudo. Pelo contrário, o diretor tem que fazer o que vale a pena a gente explicar, o que vale a pena a gente explicar. Tem coisa muito importante, sabe? Uma área residencial. Poxa, tem que quando a gente vai ter uma atividade que gera um comum de serraria, madeira, gera valor. Ou seja, tem que trazer sempre novas cenários. Boa, área também, lá pelo diretor. Município de 100 mil habitantes, duplicado a população de cada 10 anos, e ela cresceu basicamente em cima da atividade industrial de um ponto de indústria calçadista. Só que tudo indústria calçadista de réplica, mas qual é a lógica da indústria? Tem quase 1.000 fabricadores, 5, 6 empregados, subindo o território todo. Mas a gente chega no município mais pesado, não, a cidade industrial tem tudo nós vamos industrial. E a gente, com essa população, a gente só valora isso. Mais ou menos essas indústrias com muito super uma área de eleição. Não gera valor, não gera cheiro, não gera caminhão, com esses poucos empregados e tal. Tem emprego falso da moradia. Para a gente é muito tranquilo essa atividade que vai acontecer nisso. Agora tem muito tipo de indústria que gera uma acumulação enorme, que é a área de indústria tem uma injetora de calçado, solo de calçado, essa borracha. Ela faz um valor enorme, trabalha em 3 períodos, fazia cheiro ruim, então esse tipo de fábrica se coloca uma característica diferente, ela gera essa questão de regulação do negócio. Então isso é importante a gente poder ter, e aí a realidade de cada município. Você quer ter uma realização super complexa, pensando em 5 atividades econômicas diferentes, e que a gente tem 4, 5, 6, 7 são mais importantes. Se conseguir regular bem essas, o que gera econômico precisa ser um pouquinho mais. Só que é claro que pode poder bem, poxa, depois o plano diretor ajustado para a realidade de. Acho que é isso que a gente precisa. Quer ter um plano diretor feito os dias da prefeitura, né? O engenheiro lá que está no dia a dia tem dificuldades de encontrar depois do estilo de
admissível, né, defensável, né, e possível evitar. Tirar o excesso, para ter outras possibilidades. Acho que ajudou. Então, eu passo 2 agora no total dos questionários, né, aqui só vem passando um pouco o perfil das respostas do questionário. Então, 81% das 65 respostas são pessoas que moram em Itápolis, né, 18% que não moram em Itápolis. Vocês veem, boa parte da população que respondeu o questionário é do centro. Do Rio Caximbo tem pouco, Rio Douro, né, Rio Antônio tem perto, na prática, a gente tem aqui, né, quando é um e-mail que foi uma resposta de cada uma das localidades. Né? Quando é 3 irmãos são 2, quando é 4,6 são 3, aqui já chega a ser 5. Né? Então, vocês têm ideia, então tem muito mais, quase 97%. Talvez no modo a gente tem um pouquinho mais de essas informações. Isso é importante, por exemplo, o ao grupo poder complementar se ficar em complementaridade de localidades. Então aqui, né, sempre morou aqui 38%, a menos, olha só como é interessante esse gráfico. Né? Quase 20 pessoas moram há menos de 5 anos. Então é um município que tem, às vezes até não é característica demográfica não crescendo tanto, às vezes tem uma substituição. Gente que saiu, gente que entrou e na média fica mais ou menos parecido. Mas isso é uma característica diferente. Gente estão há pouco tempo. Pessoas estão há muito tempo. Todas elas têm a percepção diferente. Entre 5 e 10 anos, mais de 20 anos, né? Então a gente tem os dois extremos, né? O pessoal que sempre morou aqui, sempre o pessoal que está nesse divisão. Motivo de mudança no município, 40% não se aplica porque a pessoa nasceu aqui, então ela se mudou. Qualidade de vida, 30% daqueles que se mudaram né, qualidade de vida, família, moradia, abrir empresa. Né? Então a gente vê que a qualidade de vida é um elemento atrativo por isso. Isso é muito importante dentro do plano diretor. Então a gente consegue valorizar, planejar, desenvolver, sempre esse são resolvendo qualquer coisa que fala. Para a gente, é importante que a gente tenha características de fazer o que a gente não tem a personalidade que a gente tem, de unidade, né? Essa é uma questão também importante para o educador. Faixa etária, né, 30% de 35 a 34 anos, mais 26% de 35, então pega ali né, os adultos, jovens e adultos, né? A gente tem pouca gente muito nova respondendo e relativamente poucas pessoas idosas. Então tem essa não traz uma realidade valorizada, porque quem precisa do município, uma produção mais boa, tem mais uma representatividade do grupo de faixa etária intermediária. De prestação né, de gênero está bem equilibrado, né, 45% quase masculino e 52% feminino. Então, bem bom, porque pelo menos dessa característica aí tem os dois lados né, relativamente equilibrados. Grau de escolaridade, aqui chamou a atenção, vocês veem que boa parte de quem respondeu aqui tem ensino superior completo, então isso aqui dá uma característica, às vezes, até de seletividade na resposta. Quem respondeu aqui tem facilidade de acessar o computador, tem pouco mais, né? Talvez não seja necessariamente perfil de todos os moradores, mas é possível que tem ensino superior completo, pós-graduação completa, secundário completo, né? E a gente tem poucas pessoas com uma formação básica nesse conteúdo. Renda familiar, também de 3 a 5 salários mínimos, então não é a população de alta renda que respondeu, de renda intermediária, mas aqui tem a população de renda um pouco mais alta. Mas embaixo, baixa renda mesmo, né, até 3 e tal, a gente tem que somar as duas, né, de 1 a 3, aqui essas duas categorias a gente tem 37%. Então é muito pouco. Então, em relação à renda, está mais ou menos equilibrado. Né? De média renda, de baixa renda e de alta renda, mais ou menos o preço Aí, em relação à atividade econômica, né, então agricultura, comércio, autônomo, educação e ensino também distribui também atividades que as pessoas trabalham, saúde, seus filhos, o local de trabalho, habitáveis, né, 60% das pessoas que responderam trabalho habitáveis, 15% não se aplica a fazer o trabalho, né, produtivo, e alguns né, trabalham de forma remota em habitáveis, algumas poucas pessoas em Florianópolis são zero. Brasileiros, poucas pessoas que saem do mercado para trabalhar. Qual que é o cartão postal do município? Então, qual que é a representante das pessoas que conhecem, qual é o importante do município? Então, apareceu a Praça
Roberto Beto, da 20%, a Serra Geral, a Cachoeira da Alzina, a Mirante da Bela Vista, a Mirante do Rio Ouro, Pombola, que não pode ver, se o Pombola Pombola. Então, você tem desde aspectos construídos, como a praça, aspectos ambientais, como a Serra Geral, como a Cachoeira e tal, e aspectos até culturais, saber fazer a cultura, a moda, interessante que são valores elementos diferentes, Aqui em relação ao tema do patrimônio, né? Como é que as pessoas avaliam aspectos ligados à preservação do patrimônio cultural, material e imaterial? O material tem a ver com construções, espaços, né? Aspectos, características físicas e tal. E o material tem a ver com cultura, saber fazer, né? Práticas culturais, estudos. Então, mais que positivo, né? A avaliação de atividades culturais versus locais lazer, as pessoas têm uma visão mais positiva que negativa. Em relação à preservação do patrimônio, também um pouco mais positivo que negativo. Igual a gente pegar em relação à valorização turística das paisagens, a gente tem relação a tudo. As pessoas não identificam que as paisagens, o patrimônio ambiental, está sendo bem trabalhado isso. Em relação a quais são os equipamentos, né, de interesse histórico, né, que é focado no patrimônio agrícola, 40%, a casa paroquial, 12%, a Cachoeira da Alzina, a Casa Débora, a Guarani, os Índios, a Casa Histórica, a Serra Geral, todos esses elementos. E aí isso é importante demarcar no território, isso é o que faz pegar os períodos se preocupa com qualificar em relação à preservação ambiental, aí a gente vai ter mais aspectos negativos da percepção das pessoas, né? A avaliação da preservação dos rios e córregos. Está mais ou menos equilibrado, 29, 22, 20, né? Então, a pessoa tem uma percepção não necessariamente muito positiva e negativa sobre a preservação dos rios e córregos. Sobre a questão das encostas e rios, né? Sobretudo das encostas, aqui já aumenta a questão da percepção negativa. A questão das áreas de mar também já vai um pouquinho mais aí do negativo do que positivo. E a avaliação da preservação de topos de morro, a gente vê que já aparece um pouco mais positivo. Então aqui tem uma preocupação sobre a ocupação das encostas e a preservação das áreas de vegetação representativa. Aí aqui algumas questões também sobre o que causa a poluição dos rios, o esgotamento irregular, né, passamento de esgotos, descarte irregular de lixo, saneamento básico, atividades madeireiras, atividades mineradoras, né, causa poluição. E aqui algumas falas que apareceram, né? Falta de crescimento saneamento básico, lixo jogados no barranco de rios, ocupações de impostos com acesso a construções, bem com água potável, se corretas emissões, atividades madeireiras, que apareceram com comentários que as pessoas colocaram, né, no questionário. Aqui em relação aos desastres ambientais, né, então, 70% das pessoas reconhecem que não moram no local de risco, e a gente tem 25%. É bastante. Você se reconhece que não há risco. Mesmo se pequeno, se fosse extrapolasse, não é uma coisa justa de fazer porque não é estatística. A gente extrapolasse 25% para 30%, você quase uma pessoa. Cuidado que não dá para fazer essa de forma linear, né? Mas é bastante representativo. Então, quais são os problemas relacionados a desastres ambientais? Que são os participantes. 65% de deslizamento, 19% de inundação, 7% de obstrução nascente, eficiência da atividade urbana e atuação do poder público. Vai ser a questão da fiscalização com todo o em relação a quais são as localidades onde tem mais desastres, então, o pessoal destacou o Rio Caxias, o Rio Douro, o Centro, depois a Vila do Rio Davi, Rio da Prata, Rio das Pedras, da Gil, Maracujá. Mas esses três aqui, somando eles, dá quase 90%, né? 76%, 77%, essas três localidades aqui, Rio Caxias, Rio Douro e Rio Centro. Então aqui quais foram as ocorrências, né? Enchente de maio de 2022, a última chuva forte em maio de 2022, que é verdade por aquelas barreiras das estradas, em maio de 2022, você vê que é mais recente isso. Só para ter as questões aí, trazendo o exemplo de Egeria mais uma vez. A gente fez oficinas territoriais de Egeria no mês de outubro de 2022. E era a pressão da população, olha, por que vocês não querem ter áreas de proteção dos rios? Né? Porque a atividade muito alta, a efeito de rio de 30 metros, é um local que nunca encheu.
Muito até pelo novembro, um mês depois de vocês teve aquelas ocorrências de chuvas muito fortes, em novembro e dezembro de 2015. Muitos daqueles leitores e representantes dos conselheiros tiveram a casa carregada. Não faz o que aconteceu historicamente, vai ser muito, até porque o regime de chuvas está muito diferente. A gente tem concentração de chuvas brasil. A gente tem que ter cuidado com a. Não quero alarmar, né? É só se tivesse como critério. Da PGI, desde esse contexto de conseguir direcionar, criar a estação urbana, está tudo aí para ser conversado. A gente tem contato com o pessoal da defesa civil, falando que a média dos últimos 20 anos de defesa da Catarina é muito forte no mundo livre, só nesse 5%. Então a gente tem uma lógica diferente do funcionamento, né, do regime de chuvas do médico, que o impacto fica um pouco mais de responsabilidade sobre isso. Não significa engessar, não significa realizar o ensino, só significa ter um pouco mais de cuidado para o mundo não possível. Ele só pede vencer essa sensibilidade e tentar trazer o máximo de informação de mapa para poder associar esses debates. Em relação ao uso e ocupação, né, por exemplo, a expansão urbana, né, é isso, né, as pessoas, de uma forma geral, têm um pouco de dificuldade, tanto a expansão urbana tem acontecido com a dificuldade para que ela aconteça com um pouco mais de restrição do todo atual. Né. A questão da verticalização das ocupações das edificações, o pessoal vê de uma forma um pouco mais positiva. Né. Isso tem duas coisas positivas, né, tanto que hoje tem uma ocupação, né, as pessoas estão satisfeitas com a característica do município, a ocupação, né. Mas também, às vezes, a possibilidade que tem hoje, por exemplo, já tem 24 pavimentos, as pessoas de uma forma geral estão satisfeitas com essa. Não todo mundo, né? A gente vê aqui, né? Somando aqui, dá 47%, enquanto volta é 45%, não. Uma relação equilibrada, um pouco mais positivo. Então, se vê cada um desses aspectos é conflituoso. Então, ele vai querer proprietário que era rural, quer colocar 8 para 20%. Tem área que a pessoa da área central vai querer colocar 2 pavimentos. Aí vai trazer dados, pode ser de tanto que fosse publicar, desejo tanto de água, desejo tanto de moeda ficha, você tem que cálculos para trazer essa informação para vocês terem subsídio. O que significa a gente aumentar ou aumentar a melhoria da realidade do patrimônio do curso de cálculos? Prédio, nem passar no loteamento, mas isso é muito possível. O loteamento é muito bom se você tem um município, o município está crescendo. Por quê? Para gerar área pública, para ter áreas vazias, para ter pessoas que têm acesso regular à terra, só possa construir uma forma regular. É bem importante o loteamento. Não é importante ter, vamos colocar um pouquinho mais de Brasil, um pouquinho, né, um pouco mais atrás. A questão é que o loteamento tem que ser estado no lugar certo e quando essas espécies têm que ficar no caso da população. Esse é o nosso. A gente não consegue também falar que cada um precisa de uma discussão. Tem que discutir qual é o critério da outra, de áreas para construção, disponibilidade de áreas para construção também é um pouco mais negativo, né? 55% das pessoas têm um pouco mais de percepção, um pouco menos, um pouco mais de dificuldade, né? Disponibilidade de áreas para construção. Em relação à conexão e infraestrutura viária, aqui a gente vê que é bastante mais negativo, né? As pessoas veem, né, a avaliação da pavimentação das vias do leste para o município, 77% negativo. Muitos desses aqui são pessoas desse modo centro, que têm acesso pela via saudável até, né? Mas todos os locais da população, de uma forma geral, tem bastante problemático. É claro que o município, a gente não tem cidade alimentada, a gente tem 1.250 quilômetros em áreas de vias rurais. O município tem um orçamento anual de investimento de quase R$800 por ano. Não para imaginar que isso vai conseguir esse ponto. A gente sugeriu no diretor pelo menos uns eixos de ligação com algumas centralidades para a gente fazer um pouco mais seguro. Se for investido no pavimentação, se fizer aqui vai muito mais gente se beneficiar por esse tipo de vista, que a gente tem no Brasil. Então, esse é um pouco da lógica. Mas isso aqui a gente precisa ser bastante honesto. Ninguém aqui vai ficar prometendo pavimentação do mundo, porque não é o objetivo de fazer isso. A questão da conexão urbana, então, isso é uma das dificuldades. Né? Como é que as localidades se conectam entre si? Quase não se conectam ao centro. Entre si, quase não. Isso aparece bem como vai ser feito das pessoas colocam como ou regular essa conexão entre as localidades. Em relação à legislação, a lei, né? Aqui a clareza da legislação atual, quase 50% fala que está mais para negativo, 17% tem que ir para o então um pouco mais para
negativo. E aqui um conjunto de aspectos um pouco mais positivos, né? A questão da aprovação dos projetos, a questão do tempo de análise e a questão da possibilidade de requerer regularização fundiária. Então está mais ou menos equilibrado aqui, né? Uma percepção positiva e negativa desse aspecto. Aqui em relação aos bairros com maior precariedade urbanística, você vai mostrou os bairros que têm mais ocorrência de deslizamento, problemas de áreas de suscetibilidade. Aqui então, as que são indicadas com maior precariedade urbanística. Pode ser também, obras de estrutura, voluntários. Então, apareceu o Rio do Ouro, o Caxinho, o Centro e o Maracujá. São os quatro bairros mais representativos. Em relação ao que é que as pessoas elegem com maior precariedade, 30%, quase 28% com infraestrutura viária, outro, edificações em áreas de suscetibilidade, como moradia, né, edificações em áreas de risco, suscetibilidade, né, pensamento de risco, edificações em áreas de APP, ocupação desordenada, regularidade de torcida, que esse conjunto de pacote aqui, né, esse pacote de elementos aqui, estão quase todos na mesma lógica, ou ocupação de APP, ou ocupação de áreas de risco, ou regularidade fundiária. E aqui depois entra parte de infraestrutura urbana, drenagem, relação pública, coleta de lixo. Mas muito desse aqui tem muito a ver com o. E aí alguns comentários que as pessoas colocaram, nossa universidade contém algumas edificações praticamente dentro do rio, tem até a edificação que está para cima do rio, faz um avanço para cima do rio. Maracujá, estrada que liga ao município do Ferifário, sempre com problemas, pontos perigosos, estabilização, com risco de cair em penhasco. A área rural esquecida quanto à coleta de lixo, manutenção das estradas precárias, sempre está esburacada por conta do transporte de utilizados. Castigo de pessoas vendendo pedaços de pequenas áreas que são construídos barrados. Essa é a clássica regularidade. A pessoa tem uma mulher grande, vai, divide até de modo com tá, às vezes tem isso, e a pessoa vai vendendo. Né? Essa é uma situação que a gente sabe que é difícil controle, mas a gente tem que tomar cuidado para não utilizar isso como parâmetro de ocupação. Tudo que é irregular, vai fazer muito bom. A partir do momento que ele estabelece o ouro disso passa por dentro. Porque a estrutura, são muito claras, enquanto está na irregularidade, a pessoa que fez a irregularidade tem que, de alguma forma, pode, de alguma forma, sofrer os impactos administrativos e legais da também. Não significa que toda irregularidade não tem que ser pensada. Tem localidades próximas do centro, já estão ocupadas, consolidadas da região agora, então a gente tem que ver como abarcar elas, a gente tem a estrutura da luz, como abarcar elas no processo de regulação final. Já são mais consolidados, já tem uma processo da moto. Separar essas características de regularidade é bastante importante para o município. Rua da Raia, porque a rua é muito estreita, as casas estão com ensinamentos, o bairro do Rio, do Ouro, baixo, possui precariedade urbanística, que se trata de um bairro com crescimento desregular e ainda tem grande parte das construções que estão muito próximas de rios, que podem resolver. Na parte de dados que eu conheço, acho precárias as moradas que ficam na beirada dos rios, como aquelas localidades, que seria um conjunto de preocupações. Ocupação de rios, ocupação de a regularidade do drenário, apareceram lá nos questionários apreciados aqui, em relação à economia, algumas percepções um pouco mais positivas, uma tendência positiva, né? Oferta de emprego nas áreas rurais, oferta de emprego nas áreas urbanas, né? Que está mais negativo que possível, está sentido, que aparece bastante negativo, né? Promoção do turismo, ambiente de investimento, condições de abertura de novos negócios e avaliação de crescimento econômico. Então, aqui, se a gente olhar, né, proporcionalmente, você tem uma percepção muito mais negativa do que positiva relacionada aos aspectos econômicos. Quanto à mobilidade urbana, mais uma vez aqui fica evidente, né, não quero ser repetitivo, mas aqui a gente tentou só, quando fala mobilidade urbana é muito geral, né? O que pega? Né? A questão de ciclovias, ciclofaixas, 54, quase 80% falam que é negativo, né? A avaliação da qualidade das calçadas, o ponto menor, né? Sobre as calçadas, a questão de pedestres e ciclistas, né? O deslocamento deles, como é que funciona, a questão do transporte público pessoal, né? Talvez seja junto com os ciclovias, os aspectos mais negativos, 80% tem como ruim ou regular. E aí é que a avaliação da qualidade do transporte escolar, que é uma outra dimensão voltada que as pessoas veem com bastante positiva. Aí é quase o inverso, quase 90%, né, 95% das pessoas veem como positivo o funcionamento do transporte escolar.
Tem algumas outras respostas, né? A cidade não conta com transporte coletivo, o pai da noite é tranquilo. Cuidar de ônibus tranquilo, o problema é as cidades perigosas e esse chute. O povo brasileiro não pode sair do bairro se não tiver condição própria. Então, duas reclamações do Brasil do mundo. Nós falamos dos deslocamentos, a localização de pontos de ônibus, muitas pessoas não têm informação sobre isso, né? Em relação à existência de ensino técnico superior, muitas pessoas não têm informação, mas quem faz uma resposta pode ter bastante informação. Se tem universidade, as pessoas têm que se deslocar para longe da universidade, tem que se deslocar para ensino técnico superior para áreas mais assistentes. Pacto municipal, né? O pessoal valoriza e reconhece a praça, tem mais aspectos de percepção positiva sobre o pacto municipal, praça pública também, e as áreas de lazer. Você tem aqueles elementos, parque, praça, área de lazer, as pessoas têm uma forma positiva. Aqui, em relação à localização e acesso, posto de saúde, majoritariamente positivo, a localização do posto de saúde, a localização do centro de educação infantil, majoritariamente positivo, a localização do ensino fundamental, majoritariamente positivo, até bastante parecido entre eles, né? A questão do ensino médio, um pouquinho já muda um pouquinho, né? Mas ainda é positivo. Centros comunitários, boa parte, quase 30% não respondeu, não sabe, ou acha que não existe, né? E a questão do centro de atendimento social também majoritariamente positivo. Então, em relação ao serviço, as pessoas têm uma boa percepção sobre a localização dele. Saúde, educação, procurando um outro município de alto de mercado. Aqui, em relação ao posto policial, em relação ao emprego, ao comércio, ao mercado, à farmácia e ao banco. Lembrando, quase 40% das referências. Quem mora no centro, o vai estudar. Quem mora no centro, a praça está aqui. Quem mora no centro, a escola está lá da praça. Para quem mora no centro, está bem servido. Isso é a realidade das localidades. Lembrando um pouco da distorção que pode causar quando a gente tem quase 40% das escolas que são qual o equipamento que os participantes sentem falta, mas que gostaria que estivesse próximo de sua residência? Então, o ensino técnico superior, universidade de tem como criar a abertura, né? Talvez facilitar um pouco mais o deslocamento, mas isso é para proteger isso, parece, no caso. Na verdade, todos os municípios da Câmara da região metropolitana são dependentes desse equipamento do setor. A gente não pode poder, mas é uma demanda pessoal, falta esse equipamento. Mas dificilmente a gente vai ter a abertura de qualquer nível e tal. Tem também as possibilidades de acesso remoto, né? E de algumas prefeituras que fazem, né, ofertas de transporte. Oferta de emprego, de ônibus, está dizendo que são que as pessoas sentem falta. Ciclolista, ciclofaixa, espaço de lazer, posto de saúde, comércio, mercado, está bem distribuído. A questão de redes de infraestrutura, questão do lixo, a coleta para 67% das pessoas do lixo passa na porta de casa, 20% faz compostagem, 10% queima e 1% não sabe. Tem 10% aí tem a solução, mas agora você vai passar a solução que é essa prática de queimar, né? Não seja a solução legal, mas às vezes é aquela possível. Abastecimento de água, né? 54% de fonte nascente, 42% de rede geral, custo a dizer com 2%, e assunto, lembrando, isso aqui, o ano 65% dos estudantes. Na leitura técnica, a gente traz dados mais quantitativos sobre isso, que tem dados das concessionárias, para dar essas informações. Esgotamento sanitário, boa parte de fossa séptica, fossa filtro, fossa complementar, né? Então, fossa séptica, em princípio, é aquela que seria mais adequada para o pacote completo, né? Fossa distribuidora, o que faz, só que mesmo esse sistema precisa de manutenção, você cada um ano ele precisa ter a manutenção prévia de eficiência, e acaba tendo impacto nessa prática. Como esse cidade é pequena, isso se sente muito. Então, começa a ser mais concentrado, começa a ter impacto na dimensão prática. Às vezes, no mesmo lugar que a pessoa captava, pelo tipo de impacto pela produção da fossa. Então, fossa alimentar é aquele tipo de fossa que às vezes só um buraco dele, são soluções que são também direto via lago, né, valas, são também soluções bastante legais. E aqui tem duas soluções que são soluções operativas bem interessantes, né, de biodigestor, de bacias de evaporação das sementes, de soluções que
se forem bem feitas, né, são bem adequadas. A energia elétrica, 92% tem por relógio individual, 6% de energia solar e 2% aguardando o diretor para ligar. Tem muitos municípios com essa dificuldade, né? Às vezes eu não consegui fazer a ligação com o SMS, né? Como o Ministério Público exigiu, às vezes o amigo, essa doação do governo para poder fazer a ligação. Tem locais que tem dificuldade de se especialistas, as pessoas que falam para o diretor, dependendo da situação, né? Então, em relação à região metropolitana, também, para orientarmos na região metropolitana, o que orientávamos, né, na percepção dessas pessoas tem como função na região metropolitana? Então, basicamente, turismo, agricultura e preservação ambiental. E que é uma característica que a gente vê em muitos desses municípios, como característica militar, na Argentina, né, de ser esse espaço de descompressão da população metropolitana. Uma semana de prefeito, desvio, para ser temporário, né? Talvez tenha potencial paisagístico, sim, bastante restritivo. Então é importante o turismo rural, qualidade de vida, turismo, esse turismo da natureza, esse turismo do turismo, só contribuir ser local para que as pessoas que podem tenham uma cabana para passar o final de semana, eu preciso um pouco mais crítico sobre isso. Mas que eu não gosto muito dessa percepção, né? Tem representatividade da produção, comércio, laticínios, tem de folhas, legumes e verduras. Além disso, é um belo e interessante princípio que pode ser muito explorado O que é interessante que as pessoas que responderam dão um caráter do turismo também, não é um turismo feito de qualquer forma. O turismo tem uma possibilidade, né? Uma possibilidade temporal, tecnológica, uma possibilidade de diversificação econômica. Falei pra caramba. Mas eu sei que é cansativo, a gente só precisa dar uma palavra geral do que veio, né? São todas as informações gerais, é muito bom. Se eu mostrasse para vocês o que veio da leitura comunitária de Rio Sul, fosse o caso é bem diferente que como se fosse perder, isso aqui dá uma característica que, pelo menos esses que responderam e esses que participaram das oficinas, percebem a qualidade do programa, as competências, depois de publicar de lá. O desafio que a gente tem agora é complementar a leitura técnica, a gente vai ter que destacar os aspectos mais importantes, vai tentar fazer a convergência dos desenvolvimentos para fazer. Será que eles são convergentes ou não são? Será que são divergentes ou complementares? E a nossa expectativa nessa reunião de para vocês é trazer essas finalizações. Olha, o que veio da comunidade, o que veio da biblioteca, 80% convergente, que tem 6 temas individuais, como você acha do meu negócio. Esse aqui são problemas secundários, talvez esse aqui possa deixar um pouco mais para frente para verificar. Então, o nosso desafio agora é fazer essa cultura, eu espero que em fevereiro antecipar, mandar para vocês o material um pouco antes, até que apresentar um pouco de discussão. Sabe que hoje a gente aprende com informação, porque eu estou até no lateral, falo, vocês estudam, mas que é um pouco mais legal. Eu deixo totalmente aberto se vocês quiserem fazer um comentário, um comentário, se for para fazer as pessoas começam a ver. Vocês acham alinhado mais ou menos isso mesmo, no princípio? Talvez uma coisa importante de fazer, talvez apresentando a leitura técnica algumas situações que apareçam, como complemento. Pode ser que nenhuma leitura técnica apareça. Às vezes até do pessoal, pessoal, que chegar e falar para o mal para saber a gente complementar isso a gente tem que cuidar, a gente sabe que a leitura que veio dentro das oficinas, como é questionário, ela é relativamente valoriza a percepção de algumas localidades, seja em país. Então, a gente vai tentar complementar isso um pouco da técnica que fazer. Daí, quando esse comentário aparecer, não vai passar nada desapercebido. Eu até a gente já conheci praticamente 30 anos na cidade, de 10 anos de bastante. Eu achei que o panorama que veio das informações que vocês postaram com os objetivos, pelo conhecimento que eu tenho da cidade, do município, tanto do interior quanto do centro, bem a nossa realidade. Eu consegui visualizar muito todas as informações ali. Eu achei que as pessoas que participaram disseram muita informação do que realmente é a realidade hoje de Anápolis. Fator positivo e fator negativo, sem dúvida. Depois que eu comentou do Caxi, nós temos uma realidade
Mas fundiária, isso, do cachimbo está acontecendo, crescendo muito. Do cachimbo. Já é uma realidade que está acontecendo aqui. E outras, muito ouro mesmo. Usa até menos do que o cachimbo de leite. Mas é aquilo que ele comentou, isso aqui, o crítico, completado, que você falou ali. O que aconteceu? Exemplo do cachimbo, que a gente tem ideia, que sabe o que aconteceu. Uma pessoa comprou e picou. E aí a mão de povo ela tem um crescimento desordenado naquela comunidade. Então é isso que aconteceu lá e em outros lugares. Foi aquilo que você comentou antes ali, para que tem uma área que não era rica e não obedeceu as normas, né? Parcelamento do solo que existe, tanto no município quanto no lei federal. É só porque a gente tem que fazer isso levar o nome ganhar e tudo do lado. Só para a gente reclamar em primeiro e colocar Leonardo, só complementando também o que o Fábio falou, esse aí é um problema que já tem mais tempo, né? Até por isso que foi criado pela lei, acho que 2021, pela questão da alegação de energia. Né? Antes a pessoa só ia lá com o contrato e ligava para o lógico que tinha um terreno e tal. Com essa lei, eu acho que já ajudou bastante a ter uma freada nessa questão do crescimento desorganizado que estava antes de ter essa lei para turno. Isso Isso já é um caso só que é um problema que o município em si, né, a população não estava enxergando isso. É impressionante, né? Como isso é um tema relevante. Foi um tema central da discussão por isso. Lá foi um debate sobre o que faria sentido o município regularizar, ou buscar a regularização para evitar, por exemplo, que a gente fala, não regularizar isso aqui, beleza, ele faz isso, a gente acha precedente. Então, a gente fala, beleza, se você quiser, também vai ser regularizado. E aí começa uma confusão. Então, não é porque acontece a irregularidade que a gente necessariamente não é a legítima do produtor. Não significa que tudo que é ocupado por equipamento hoje significa igual para sempre. Então, essa linha dele que a gente tem que sofrer. Porque, assim, um município com recurso limitado, como o Carlos tem, cada escolha dessa tem um impacto orçamentário bastante significativo. E não é um impacto só na equipamento da nação pública, é um impacto permanente. Da ponte vai ter que ser, se é o problema, do orçamento vai ter que ser feito, a nação tem que ser. Sabe que são vários aspectos que é um custo que é duradouro. Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidados. A gente vai tentar colocar esse critério. Mas o lugar que foi citado tem certo para não do sul também. Do sul lá tem uma verdade. Vou completar com o exemplo dele, foi evidente que o ano inteiro teve um crescimento desordenado, parcelamento solo irregular, área de risco, e tanto que em 2020, foi 2021, depois que eu acho que foi em maio de 2022, lá nós tivemos uma casa que foi enterrada para uma marinha. Isso é onde Deus quase que um bairro do cachimbo. Você uma casa caiu a parede em cima da outra. Três casas. Esse não é o cenário. E é interessante, por exemplo, a gente fez recentemente esse mapa de acessibilidade do infraestrutura, tinha essa carta de orelha, esse mapa de acessibilidade de promover de adaptação da nossa cabeça, que é o de erosão. Teve uma localidade que parecia uma foto, não sei qual é o artigo aí, futebol, revista, a foto foi um desbarrancamento desse cima da estrada. A gente foi tentar bater o dia que ele foi exatamente na nossa percepção que tinha da acessibilidade. Se a gente for ver todo esse escorregamento, a gente não que o mapa, tudo que está diferente, o mapa vai mostrar, vai escorregar amanhã. Porque ele tem um altíssimo potencial para escorregar. Aí essas áreas vão ter que evitar. Isso é uma coisa que eu muito, porque a gente tem discussão
possível o que aconteceu lá atrás. Nunca aconteceu. E o risco que isso acontece quando é culpado. Porque a gente olhar para os bons aqui, tem várias características do bom. O início da conta que acontece isso porque não está ocupado. Mas não está ocupado, escorrega e está. Para esse situação que está. Estrutura do solo, declividade, profundidade do solo, a característica de permeabilidade, tudo isso entra no estudo para analisar quais são as áreas que vai envolver a nossa estrutura. A gente sabe que isso vai talvez ferir os interesses de alguém que queira parcelar, mas assim. Aconteceu na do Rio, foi uma construção irregular. Uma estrada que fizeram uma estrada para acessar as casas do fundo desse que eles falam condomínio, e a estrada foi feita sem calha. Sem calha errada, né? Eu achava que aquilo ia acontecer. Foram construídas depois da estrada. As casas foram construídas depois da estrada. Mas o importante, eu acho que das reuniões que nós devemos fazer, acho que tem que deixar bem claro para a população, para as pessoas entenderem que a discussão que nós estamos fazendo aqui não é porque você falou, não é porque nós não queremos que a pessoa parcele só, porque pode parcelar dentro da lei e dentro de áreas que não tenha risco, que a gente vai evitar que nós podemos fazer, porque evite perda de vidas, problemas futuros. Eu acho que isso tudo tem que deixar bem claro quando nós estamos trabalhando no diretor, definindo essas áreas de risco que vai fazer parte do estudo que nós estamos fazendo, das discussões. Eu tenho essa percepção, aos poucos indo se metendo. Mas uma questão, gente. Então, assim, perceba vocês, é uma coisa da última fala do mas a gente tem que ter um pouco de diferença, né? Então, a gente espera em fevereiro a gente se de volta, esperamos que a gente continue construindo um espaço bom, né? Discussão pública. E esse tipo de participação que vocês todos tiveram aqui, acho que para a gente é muito importante, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é vocês e vocês chegarem a lembrar as percepções de vocês. Então, isso vai aos poucos estabelecendo um canal de diálogo e de negociação. Esse aí vai ter essa sabedoria para fazer no momento oportuno. Todo mundo se sinta confortável para participar, para debater, para apresentar seu grupo, para colocar o ponto de vista da administração traçante no caminho. Só a gente manter uma característica boa de diálogo e de respeito, a gente vai longe. Certo? Obrigado pelo descanso para vocês e até fevereiro do ano que vem. Se você tirar só uma fotinha, né? Vou tirar uma fotinha para vocês para registrar a primeira reunião oficial